Fala, Tubarão, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje estaremos falando sobre os melhores investimentos para você viver de renda, né? Quem não gosta de viver de renda, comenta aqui. Tem muita gente já chegando aqui, deixando o seu like aqui, ó. Luiz, Natiele, Felipe, Ronei, Brian, Islan. Galera, comenta aqui, comenta algum investimento aqui. Se você veio da comunidade do Lê, também seja muito bem-vindo. E antes de eu continuar aqui, só queria falar sobre o Investidor 10, que é a plataforma completa para você analisar ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários. Você consegue ver preço justo, preço teto das ações aqui do Brasil, das ações lá de fora também, das maiores empresas do mundo. Você consegue fazer o consolidador de carteira. O que é? Você pegar a sua carteira da B3 e conectar com o Investidor 10. Eles são parceiros e você consegue ver lá todos os seus investimentos. Então ele puxa de todas as corretoras, vê lá quantos milhões você tem. Então profetizando aí na vida de todo mundo. Então entra lá no Investidor 10. E também se você estava no meu outro grupo do Telegram, ele foi roubado, hackeado. Tem um novo grupo aqui, entra aí, ajuda a gente aí. E seja muito bem-vindo, viu, Lê? Lê é do canal Geração Dividendos, né, Lê? Isso aí. Muito obrigado aí, sempre uma honra. Sempre falo pra galera assim, toda vez que eu venho aqui no TubaCast, eu fico com vontade de fazer um churrasco com você, cara. Você é muita gente boa. Ô, Lê, que isso, Mas pô. tamo junto, muito honrado aí, é nóis. Meu, fala qual que é o seu Instagram, seu YouTube, pra galera que vai ver agora, vai ver depois, vai ver no Spotify. Boa. Eu te encontrar, meu. No Instagram, eu tentei o Geração Dividendos, mas não tinha mais, né? Geração Dividendos foi um nome muito bom, ainda bem, graças a Deus que o Papai do Céu protegeu esse nome no YouTube. Aí a gente lá no YouTube chama Geração Dividendos, a farda que a gente usa aí. No Instagram ficou OH Léo Alves. OH Léo Alves. E aí lá tem muito conteúdo bom também. No YouTube, os conteúdos são bem diferentes do YouTube do Instagram. No YouTube eu realmente faço aquele conteúdo profundo, 30 minutos, 40 minutos. Então se você é um caboclo preguiçoso, nem vai lá no canal, porque lá é um negócio pra aprender mesmo de verdade. E aí no Instagram é mais um minutinho, storyzinhos, resposta, né? Muita gente, eu respondo muita caixinha de pergunta. Então tem essa diferença de conteúdo. Um é mais rápido no Instagram, mais longo no YouTube. E você percebe muito que o público é diferente? Cara, na verdade, como o YouTube cresceu muito rápido e cresceu primeiro, eu acredito que a maior parte das pessoas do Instagram são alguns seguidores do YouTube. Então, meio que eles usam para complementar o entendimento. Aí eu percebo que muitas caixinhas de pergunta, por exemplo, é uma pergunta sobre um vídeo. Uma pergunta sobre algo que eu falei no YouTube. Então, é óbvio que também tem seguidores só do Instagram, mas assim, não percebo muita diferença não. O meu público, eu não sei como que é no seu canal, mas o meu público normalmente é 80%, 85% masculino, só um pouquinho de mulheres, cadê vocês, mulheradas investindo aí? E mais ou menos de 18 a 50 anos de idade, mais ou menos isso. Mas esse o meu também é mais ou menos Investimento eu acho que é mais ou menos isso aí, né? É, porque a pessoa começa eu acho que a maioria das pessoas começam a se preocupar com o dinheiro, acho que a partir dos 30 anos, né? Que até os 20 anos ali o cara vai curtindo e tal, não vai percebendo muito, escolhe qualquer profissão. Boa. Não vê. Mas eu vejo que já tem uma molecada agora, hoje em dia, que já começa a perceber muito. Cara, né? eu tive um aluno de 13 anos de idade. 13 anos de idade. O menino era evoluído. Trabalhava na borracharia com o pai dele. Aí o pai dele pagava R$1.000 de salário pra ele. E não obrigava ele a contribuir com as coisas da casa, não. Não, tinha que tirar os 10% de imposto. Né? O imposto pro pai, né? E aí os R$1.000 ele aportava tudo, cara. Eu não tirava nada pra ele. Aportava tudo. E o menino com 13 anos, ele ficou comigo até 14 anos, que normalmente as minhas turmas de mentoria é 1 ano. Pô, ele já tinha lá R$12.000 investindo, cara. Eu com R$12.000 investido, eu fui bater com 24 anos de idade. Um menino com 13. E olha que você começou cedo ainda, né? E olha que eu comecei cedo, cara. Verdade. Não, mas é muito legal, né? A Laura, às vezes, eu tô com a Laurinha lá, aí eu vou dar um doce pra ela, alguma coisa assim, um pedaço de chocolate. Aí eu dou uma mordida, ela, pai, eu falei, é o imposto, Laura. O governo faz isso daí com a gente, então você já começa a perceber. Tá ensinando desde cedo, né, cara? Ô, Lê, seja muito bem-vindo, viu? Muito bom ter você aqui no podcast aqui. Você que traz vários ensinamentos, né, Lê? E, pô, você saiu da medicina, né? Pra ensinar milhares de pessoas. E como foi, pra quem não te conhece, né? No momento que você decidiu, assim, sair da medicina pra viver mesmo e de ensinar outras pessoas, né? Eu tenho um grande amigo que também fez a mesma... Esse mesmo swap, né? Ele teve uma experiência com Deus, inclusive é o Luciano Fernandes, você conhece ele? Conheço. Luciano Fernandes, ele teve cirurgião, né? Era cirurgião. Ele era cirurgião gastro, né? E ele já contou aqui a experiência que ele teve, ele escutou de Deus falando que era pra ele parar de fazer cirurgia, que ele tinha outro propósito na vida dele. Boa. Comigo foi basicamente a mesma coisa. Eu acho que
Cara, a medicina realmente foi um negócio mais, assim, era o sonho, por exemplo, na geração, na época que eu tava na escola, ensino médio e tal, era o sonho da maior parte da turma. Você perguntava assim, quem quer fazer medicina aí? Era 80% da turma levantava a mão, né, cara? É o ápice das profissões, né? Hoje, teoricamente, né? Porque você fala assim, o médico, você chega pra falar com o médico, você demora horas ali pra falar 5 minutos com o médico te receitar, e geralmente o médico ganha muito bem, né? Sim, financeiramente falando, é uma profissão muito bem remunerada. É óbvio que tem outras que remuneram até mais, porque a hora do médico é limitada, ele só pode atender durante 24 horas por dia, né? Mas enfim. E aí, cara, inclusive a minha mãe, que sofreu bastante, que meus pais são separados desde quando eu tinha 12 anos, 11 anos de idade. E aí, quando eu tava fazendo ensino médio, minha mãe já cuidava de mim e do meu irmão sozinha. E sempre foi muito difícil, né? Minha mãe é pedagoga e tal, então não ganhava altos salários, né? Então a gente tinha que realmente racionar muitas coisas, enfim. Nunca passei dificuldade de nada, nunca passei fome. Eu era um menino muito fácil de agradar, assim, meu irmão também, então a gente sempre foi muito humilde. E aí, quando eu tava no ensino médio e tal, eu passei em medicina, eu lembro que eu passei pelo Enem. Então, entrei na faculdade com 17 anos. Não? E aí eu fui lá pra Macapá, cara. Fui lá pra Macapá, que eu passei na Universidade Federal do Amapá lá, que era que tinha um corte mais baixo. Nota de corte mais baixa. E aí no Enem dava pra você colocar 2 opções, né? Eu não sei como que funciona hoje, mas já tem tanto tempo. Mas dava pra você colocar 2 opções. Aí a outra opção que eu tinha colocado era Pelotas. Daí eu fui lá pra Macapá, porque saiu o primeiro e tal. Eu fui lá pra Macapá. Em Pelotas eu tinha ficado em segunda chamada, alguma coisa assim. Aí a gente foi pra Macapá, fiz minha inscrição lá, aí minha mãe comprou, eu lembro até hoje, era uma panela elétrica, assim, que era pra servir no meu fogão, panela elétrica, uma chapinha e tal, aí a minha carne era um hambúrguerzinho, sabe os hambúrguerzinhos? E aí a minha estante era uma caixa de papelão, lá o pessoal falou assim, vou te dar uma orientação, antes de você comprar a geladeira, compra o ar-condicionado. Eu fiquei sem entender, né? Comprar uma geladeira, né, pô? Tá doido, vou comprar um ar-condicionado. Prioridades, né? Que isso? E aí, enfim, aí eu dormi no colchão no chão e tal, e nunca passei dificuldade. Isso pra mim era... Sozinho você? Sozinho. Tava com 17 anos lá, minha mãe voltou pra Goiânia, tava cuidando do meu irmão tinha 13 anos na época. Então tava fazendo ensino fundamental e indo pro médio ainda. E aí, cara, lá eu comecei a pensar assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu realmente quero ser médico. Aí eu lembro que o meu primeiro dia de curso lá, e lá era modelo PBL, faculdades novas, depois de 2015... Quando você abre, principalmente na área de saúde. Mais focado em medicina, mas eu acho que em toda a área de saúde é assim agora. É o modelo PBL, que é um modelo diferente. Não tem aula tradicional como era. É uma aula diferente. Tem aulas de morfologia, aulas de anatomia, que precisa lá do professor mesmo te ensinando. Mas a maior parte das aulas teóricas era feita através de tutorial. Então a gente se reunia como se fosse uma mesa de podcast, só que com 10 alunos, um professor, que a gente chamava de tutor, e a gente se reunia para escolher o que a gente ia estudar, e a gente estudava em casa, voltava 3 dias depois para poder fazer as apresentações e tal, e aí o tutor dava nota, a gente tinha que citar e tal, era um modelo bem legal, cara. Eu gostei muito de aprender assim, porque eu ficava autônomo para estudar. Eu nunca fui um cara que gostava de sentar na cadeira, ficar lá esperando o professor escrever no quadro, copiar, nossa, isso aí acabava comigo. Então isso foi muito bom para mim, gostei pra caramba. E aí... Eu lembro que o meu primeiro dia de aula foi que é um dos benefícios também de você fazer faculdade no modelo PBL, é que você tem contato com os seus pacientes desde o início. No meu primeiro, como eu cheguei atrasado, que eu saí de carro lá de Goiânia, fui lá pra Macapá. Aí nós descobrimos que de Belém pra Macapá não dava pra passar de carro, era 24 horas de balsa pra poder atravessar. Era absurdo, nós fomos de avião e tal, mas mesmo assim, de Belém pra Macapá foi de avião, mas demoramos 3 dias pra chegar lá. E aí eu cheguei atrasado. Primeiro dia de aula foi já contato com o paciente. E aí eu fui numa UBS longe, 2 horas de ônibus. E quando eu cheguei lá, a gente ia fazer visita domiciliar. E aí a visita domiciliar, a gente vai na casa do paciente para poder cuidar do paciente. E esse paciente era um paciente terminal. Eu nem sabia que era paciente terminal na época. Imagina um moleque de 17 anos. Ele tá terminando o tratamento dele, né? Moleque de 17 anos, a primeira... Tá terminando o tratamento dele. Deve estar melhorando. Aí o professor falou, já ele vai estar com Deus. E nós fomos lá, cara, e quando nós chegamos lá, eu lembro que a médica falou alguma coisa pra família lá, eu tava meio distante assim, e aí, pô, na verdade ela tava conversando sobre o falecimento. O cara tinha falecido, né? Eu falei assim, eu voltei tão
tão pensativo pra casa, mas o que eu tô fazendo aqui, Logo cara? no primeiro dia eu já peguei Matei um óbito. Já matei o Já paciente. pensou? Doideira, né, cara? Aí eu voltei bem pensativo, assim, pra casa. E aí hoje, olhando, quando você perguntou da transição da medicina pro YouTube e tal, pra finanças, olhando pra trás, assim, eu imagino a cabeça da minha mãe, quando eu falei pra ela que eu ia parar de atuar como médico. Eu ainda sou médico, ainda atendo bastante gente, só que voluntariamente. Eu não... Pra remuneração eu não dependo mais, graças a Deus. E aí, no caso, cara, foi 6 anos de estudo, teve pandemia no meio. Então, foi 6 anos e alguns quebrados de estudo aí, muito atendimento. E no final, assim, você, entre aspas, né, desistir da medicina. Muita gente fala, né? Pô, você largou a medicina, família, você largou a medicina, você é doido, você é louco, enfim. E aí, pô, na verdade, tinha um propósito maior. E eu acredito que pra poder fazer um negócio desse, independente se é medicina, se é qualquer coisa, né, se esteja bem conceituado em alguma outra parte, alguma outra área de profissional, como profissional mesmo, você só larga uma coisa pra fazer outra, ou só tem 2 coisas. Ou porque vale a pena financeiramente, e aí vale a pena financeiramente, teoricamente, ou você ganha mais ou trabalha menos. Esse é o principal objetivo da galera, né? Troca de trabalho, por quê? Pô, ou vou ganhar mais, ou eu vou ganhar ao mesmo tanto, mas vou trabalhar menos. Sim. Ganho de produtividade. Qualidade de vida. É. E a segunda coisa, porque Deus manda, né? É só essas 2 coisas. Ou é pra ganhar mais, ou é porque Deus manda. Sim. E aí, no meu caso, foi porque Deus mandou. Porque na época eu não ganhava, não, cara. Você ganhava mais como médico, Com certeza, ganhava muito mais como médico. Eu sempre fui o doido de trabalhar pra caramba, né? Então eu fazia muito, muito, muito plantão. Eu lembro... Tirava quanto, assim, em média, assim, por mês? Olha pra você ver que doideira. No mês antes de eu formar, eu vivia com R$900, cara. No mês que eu formei, eu trabalhei tanto, mais tanto, que eu ganhei R$60 mil, cara. Imagina. Na época lá da pandemia, R$60 mil. 60 mil reais. 20 mil ficou pro governo, né? Aí eu fiquei com 40 mil. Mas imagina um menino, que aí eu já era um menino mais crescido, tinha 23 anos, mas imagina, sair de R$900 pra 20 mil reais, pra 40 mil reais. Nossa. Eu lembro que eu comprei os dentes da boca da minha mãe, que minha mãe sofreu um acidente, ela machucou um dente, então ela tinha um implante que não paulada. não era. Aí eu coloquei os dentes dela, tudo, foi uns 12 mil pau, comprei o celular pra ir, e fui gastando, sabe, aquele gasto imediato, assim, nossa, eu mereço e tal, não sei o quê. No final... Pra ajudar quem, tipo... quem ficou comigo e tal, você sente essa obrigação, né? Inclusive, Sim, isso é uma coisa que a maior parte das pessoas que vai começar a ganhar dinheiro vai sentir peso no coração, isso, que eu tive que fazer um processo pra me livrar disso, porque senão você realmente se torna... você não consegue gastar o seu próprio dinheiro, porque no final eu me vi gastando os mesmos R$900 no mês, cara. 40 mil, eu gastei os mesmos 900, eu paguei o aluguel, a água... você, a sua parte, A né? minha parte eu não usei, cara, foi só do segundo salário. Mas assim, cara, realmente é uma coisa que no começo eu não via sentido. E aí, nessa época que começou o YouTube fazer... Na verdade, nem fazia sucesso ainda, mas nesse tempo que eu fiquei na dúvida de trocar do YouTube, da medicina pro YouTube, eu lembro que tinha uma galera... O canal tava com quantos, assim? Tinha uns 10 mil inscritos, talvez, cara. Era bem pequenininho, Nossa, cara. bem pequenininho. Bem pequenininho. E aí eu lembro que eu comecei a ir na igreja e tal, que eu fui perto da época que eu tinha me convertido. E aí eu comecei a ir na igreja e o pessoal começou a falar, não, Léo, eu acho que você tem que ser pastor, cara. Você tem um chamado pastoral, cara. E eu falei assim, moço, você tá doido? Que pastor o quê? Você tá louco? Não, não tem chamado pastoral não. Não tem muita paciência com a galera, não. A galera vinha aqui, eu sou meio brabo. Eu gosto daquele que se esforça. Quem não se esforça, eu sou meio brabo. E aí, não... Você é igual o pastor Júnior Trovão, Léo. Você já viu o pastor Júnior Trovão? Não. É bravo também. Ele é bravo. É bravo, não tem essa comigo não, cara. E aí eu fiquei reflexivo pra caramba nisso, né? E aí eu lembro que eu comecei a orar a respeito disso. Deus, o que o senhor quer pra minha vida? Porque desde o início eu pensava que o senhor queria que eu fosse médico. Pô, e eu era muito satisfeito médico, sabe? Eu trabalhava pra caramba, não gostava do tanto que eu trabalhava, mas era a opção minha, porque eu queria ser desbalanceado pra juntar uma grana, porque eu tinha um plano. 10 anos eu vou trabalhar louco. Depois de 10 anos eu vou escolher com quem eu quero trabalhar. Porque eu ia juntar tanto patrimônio. Sim. E eu sabia investir já. Naquela época eu já tinha 6 anos que eu estudava. Comecei a estudar sobre investimentos no segundo ano da faculdade. Então com 18 anos comecei a estudar sobre investimento. Quando eu formei já tinha 5 anos de estudo já. Então foi gratuito, não tinha dinheiro pra gastar e tal. Mas já tinha muito conhecimento, li muito livro. E eu falei assim, pô, com esse plano, se eu continuar investindo aqui desse jeito, igual essa rentabilidade que eu ganhei esse ano, 10 anos eu vou me aposentar. E aí pô, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Porque eu consigo já saber que eu vou ser milionário. Eu não sei o que o senhor quer que eu faça. É pra mim continuar salvando a galera lá no hospital? O que é pra mim fazer? Eu continuo com esse negócio no YouTube? Porque eu, sinceramente, não sabia de onde que vinha minha força pra gravar, não, Luan. De verdade mesmo. Eu fazia plantão noturno,
chegava de manhã em casa, 7 horas da manhã. Então era das 7 da noite até as 7 horas da manhã. E aí eu chegava de manhã em casa, comia, tava esfomeado, né? Você fica a madrugada inteira acordado. E aí eu comia, aí minha princesa já me esperando com o café da manhã, comia junto com ela, gravava o vídeo e desmaiava, cara. Eu acordava... Ah, você gravava antes de dormir? Antes de dormir, que senão eu não gravava. E eu tinha que mandar o vídeo pro Andrezão, né? Pra ele editar. Ah, sim. Que toda vez a gente postava às 19 horas, então não podia entregar depois do almoço. Às vezes eu entregava, né? O André que se vire, mas enfim, eu tentava fazer o negócio antes. E aí eu dormia, desmaiava mesmo, acordava na hora do almoço, almoçava, desmaiava de novo, acordava umas 3, 4 horas, respondia um pouco a galera, tentava movimentar um pouco o Instagram, que era muito pequeno, tinha menos de 1.000 seguidores também, e voltava pro hospital. E era assim, foi assim durante uns 3 meses, corridão. Depois eu dei uma diminuída no YouTube e dei uma diminuída também no Ninguém Consegue. E aí, mesmo assim, cara, eu senti uma força muito grande pra gravar vídeo. Certeza que não vinha de mim aquilo, porque não fazia sentido. Eu não ganhava R$1. Eu fui gravar um vídeo esses dias agora, explicando por que eu ia sair do cartão da Nubank, que eu usava o Nubank Ultravioleta. Depois que eles tiraram aquele benefício dos 200% CDI no cashback, não faz mais sentido ficar lá. Só se você não conseguir achar outro cartão que entregue mais. Mas, em geral, a maior parte das pessoas vão conseguir. E aí eu tava gravando um vídeo, e eu fui olhar o vídeo que eu gravei sobre quando eu entrei na Nubank. Foi 2 anos atrás. Olha, recente pra caramba. Cara, recente. O vídeo tinha 500 views, cara. Caramba, 500 views. E aí eu fui olhar os antes, assim, era 20 visualizações, 30 visualizações no canal agora, Geração de Videntes. E você continuou na constância. E eu fazendo. E não via sentido mesmo em fazer, sabe? E aí, em um dia específico, o meu colega me ligou, um amigo meu, na verdade, um amigo do peito. Eu conheci ele no ensino médio. Júlio, o nome dele, inclusive, vou até mandar essa parte pra ele. Ele me ligou e falou... Eu sempre conto essa história, cara, porque essa foi o momento da transição. Ele me ligou e falou assim, Léo, eu sempre mandava um vídeo pra ele e falava assim, ô Júlio, cara muito crítico, né? Analisa esse vídeo desse cara aqui e analisa o meu vídeo, cara. A gente falou sobre a mesma coisa. Eu falei muito mais completo na minha humilde opinião. O cara muito mais superficial. O cara tá estourado, cara. O que eu tenho que fazer pra poder eu conseguir estourar meus vídeos também? E aí, tipo, eu fazia uns conteúdos absurdos mesmo. É óbvio que eu não tinha a oratória que eu tenho. Sim. Foi um processo, Deus me preparando, enfim. Mas realmente, cara, os conteúdos não faziam tanto sentido. Não viralizar, sabe? E aí, ele ligou pra mim e falou assim, Léo, isso, eu mandava vídeo pra ele, enchia o saco dele toda semana. Léo, ele me ligou um dia. Por que você não para de gravar vídeo pro YouTube, cara? Não faz sentido isso que você tá fazendo, cara. Para de gravar esses vídeos, mano. Ninguém te reconhece. A Ingrid tá aí com você. E a Ingrid viveu comigo. Eu tenho mais tempo com a Ingrid quase que com a minha mãe já. A gente começou a namorar com 17 anos de idade. Minha primeira e única namorada, cara. E aí já tem 12 anos juntos. E ela passou comigo todo o tempo da faculdade, com dificuldade mesmo. Ela passou junto comigo a minha doença lá, que eu fiquei uns 90 dias internados. Quase morri naquela época. Ela foi comigo também. Tipo, ela passou todo o tempo da minha vida. E o Júlio falou um negócio que moeu meu coração no meu. Ela falou assim, ó. Cara, você fica dando sangue aí por pessoa que você nem conhece. E a gente que tá do seu lado aí, ela não dorme com você. Você deixa ela dormindo sozinha, que você vai pro plantão. E quando você chega, você deixa ela sozinha, que você vai dormir. Aí eu falei assim, caramba, né, velho? Forte, né? Nossa, eu na hora assim, eu falei, pô, Júlio. Tá certo. Obrigado, cara. É verdade. Eu falei assim, vou pensar a respeito, cara. E aí, comecei a pensar assim, realmente. Naquele dia eu já era convertido. Um dia eu vou contar essa história do meu testemunho da conversão num estádio. Vai ficar conhecido esse negócio. E aí, já era convertido, já tava começando a encaminhar, assim, tava engateando ainda na fé. Mas aquele dia eu tomei um passo ousado, cara. E eu recomendo todos vocês aí, aquela minha câmera? Recomendo todos vocês aí que tem já contato com Deus, mas que tá meio esfriado. Faça isso, cara. Seja ousado. Seja ousado igual o Gideão. Você sabe a história de Gideão? Sei, pô. Não. Gideão, Deus mandou ele pra batalha. Ele falou assim, Deus, eu preciso saber se é o senhor mesmo. Faz o seguinte, eu vou estender aqui uma lã aqui. Se for o senhor, molha a lã e deixa a grama seca. Aí ele acordou, a lã molhada e a grama seca. Aí ele falou assim, Deus, não tive certeza. Agora eu quero que o senhor faça o contrário. Molha a grama e deixa a lã seca. Ele acordou no outro dia, grama molhada e lã seca. Então ele foi com certeza. Foi com certeza. Não sei se eu vou morrer, não sei o que vai acontecer, se meu povo vai ser... Eu vou... Deus mandou. E aí eu faço... esse apelo aí pra você, que você tenha ousadia nesse quesito também. E aí foi o dia que eu fui ousado. Entrei pra dentro do quarto, fechei a porta, joelhei mesmo, assim, e olha que eu era novo na fé. Falei assim, Deus, agora eu preciso que o senhor me fale o que o senhor quer que eu faça. Eu não sei.
Eu já ganho bem como médico, não vejo sentido de largar a medicina. Não faz sentido pra mim. Ganhava... O YouTube já tinha monetizado, tava ganhando R$300 por mês. Não pagava nem a edição do André. Imaginei o André sócio, dividia metade. Ele ganhava R$150, eu R$150. Não fazia nada. Assim, tem gente falando que eu quero ser... Que é pra eu ser pastor. Eu tenho uma força no meu coração pra gravar vídeo do YouTube que eu não sei o que é. O que o senhor quer que eu faça? E aí, fiquei lá em silêncio. Nada, cara. Silêncio, nada. Deus não falava nada, caladinho. E aí eu fui e falei assim, você então igual o Gideão, pai. Porque eu sou burro. E eu não consigo identificar o senhor falando comigo, não. Talvez o senhor tá gritando no meu ouvido e eu não consigo escutar. Vou fazer um pedido pro senhor. E aí eu fui e falei assim, ó. Se for pra eu ficar no YouTube e abandonar a medicina mesmo, né? Deixar a parte remunerada da medicina, que o senhor faça esse vídeo aqui viralizar. O vídeo que eu vou postar hoje, viralizar. E aí, 19 horas, deu 19 horas, eu gravei o vídeo de manhã, mandei pro André. 19 horas a gente sempre posta os vídeos, né? Até hoje é 19 horas. E aí eu fui plantão, 19 horas eu fui plantão. O vídeo posta 19 horas eu tava no plantão, não conseguia acompanhar, né? Eu lembro que eu fui jantar, era mais ou menos umas 23, meia-noite, quase madrugada já. E aí passa o fluxo da galera, né? E dá pro médico comer. E aí eu peguei assim o celular pra ver, a Ingrid sempre manda mensagem, tô indo dormir e tal. Enfim, aí eu olhei lá, uma mensagem do André, que acabou aqui ali. Aí ele falou assim, Léo, você viu o tanto de visu que tem um vídeo? E eu lembro que eu orei assim, ó. Eu orei assim, ó. Não quero que o senhor me deixe em dúvida. Meus vídeos tinham 20 visualizações, 30 visualizações. Sim. Se subisse pra 1000, era viralizado pra mim. Acho que é. Era viralizado pra mim. Assim, mas eu não quero ficar em dúvida, porque 1000 não é viralização pra todo mundo. Eu quero viralização pra eu olhar e falar assim, não tem como não ter vindo do senhor. Impossível. Não tem como não ser o senhor. Eu não quero ter... Até pelas estatísticas do YouTube. Eu não quero ter na cabeça a dúvida de que não... não, esse é porque esse vídeo foi bom. Não, eu quero que venha do senhor. E aí, meu amigo, eu lembro que o André falou assim, você viu lá o vídeo e tal? Nós fomos olhar, tipo, normalmente pegava 20 visu o vídeo inteiro, né? Assim, um mês, 20 visu. Nesse vídeo, às 19 horas a gente postou, foi olhar às 23, meia-noite, 5 horas depois já tinha 7.000 visualizações. Nossa. E aí eu falei assim, é isso então, né? Eu já fiquei com aquele medo no peito, porque, não ganhava nada com o YouTube ainda, né? Fiquei com medo no peito. Nossa, Deus tá falando comigo e tal. Pra 300 direto? Na época eu já tava ganhando um pouquinho menos. Um pouquinho menos eu tava ganhando, porque na época da pandemia eu pagava R$2.000 plantão de 12 horas, né? Nossa. Era absurdo. Aí ali eu já tava ganhando mais ou menos uns 130, R$140 a hora, mais ou menos. E aí eu falei, como que eu vou trocar isso, né, cara? Eu passo 10 horas pra gravar um vídeo, não ganhava nem R$30 no vídeo, então como que eu vou trocar? E aí... Cara, passou 2 semanas, o vídeo tinha 150.000 visualizações, cara. Caramba. E aí um cara que eu admiro muito, assim, que foi, assim, ó, a confirmação, assim, de Deus falando, meu filho, eu quero que você faça isso. Dá o seu jeito aí, que eu quero que você faça isso. Foi o Diogo Monte Pro, conhece? Fisiculturista lá de Maringá. Não, um cara que eu acompanhava na época. Eu gosto de acompanhar os caras da maromba aí. E aí eu acompanhava esse Diogo Monte Pro. E, cara, o Diogo veio no meu Instagram, imagina. Eu tinha, sei lá, 5.000 seguidores. Aí o Diogo Monte Pro veio no meu Instagram e falou assim, Léo, cara, não para de fazer isso que você tá fazendo não. Isso aí que você tá fazendo é utilidade pública. E aí eu falei assim, caramba, o Diogo Monte Pro, eu lembro que eu fiquei feliz, coração, tá. E aí, no final ele falou assim, a gente podia se reunir aí, vamos marcar uma call e tal. E eu, vamos demais e tal. E aí eu lembro, cara, eu tenho até essa fotinha. Depois, se tivesse como colocar essa fotinha aqui, ia ser legal demais. E nós fazendo lá o double bíceps no final da call, eu falei assim, caramba, cara, é isso, mano, é isso. E aí eu comecei o processo de largar a medicina pra poder ficar no YouTube. E aí foram várias outras orações, porque também eu cuidava do meu irmão na época, ele não trabalhava ainda, tava fazendo faculdade, então eu cuidava do meu irmão, ajudava um pouco meus avós. Tinha a Ingrid, né? Nós tinha acabado de mudar, não então, podia ser você era responsável. Eu não poderia ser irresponsável de, isso foi passo de fé, né? Talvez Deus hoje me olhando e falou assim, meu filho, você não confia no Deus que fez tudo? Era só se eu já ia derrubar naquele mês e tal. E normalmente o povo... É sempre assim, né? A gente, com a nossa fé limitada, a gente atrasa os planos de Deus na nossa vida. O povo lá no deserto, no Egito, demorou 40 anos. Era pra ser 40 dias. Demorou 40 anos, por falta de fé. E aí, provavelmente, o que aconteceu ali na minha transição, que eu demorei mais ou menos uns 6 meses pra transicionar da medicina pro YouTube. Sempre com muita oração. O teu tá na hora agora, se eu não nada, enfim e tal. Mas eu já sabia que eu tinha que largar a medicina. E aí, quando foi fevereiro do outro ano, isso foi mais ou menos em maio, outubro. Quando deu fevereiro do outro ano, cara, eu já tava com 150.000 seguidores no canal. O Instagram já tinha crescido um pouquinho também.
Aí eu conheci o Pedro, que é o nosso estrategista agora. Então, foi assim uma coisa muito rápida. Em 6 meses, a gente saiu de 5 mil, 10 mil seguidores. Cara, forte. Absurdo, cara. Hoje eu não consigo fazer o que eu fiz naquela época. E os vídeos daquela época não são bons igual os vídeos de hoje. Pra você que tem um dedo de Deus, cara, nisso. Não tem como. Não tem como. Todo mundo que olhar, se analisar direitinho, vai ver que tem dedo de Deus nisso. Porque não faz sentido. O Léo não era bom naquela época como o Léo. E olha que o Léo hoje não é bom. Tem muita coisa pra melhorar. Mas o Léo lá daquela época falava muito mais errado, né? Era muito mais travado na câmera. Não tinha tanto conteúdo que entregava. Isso foi há 2 anos atrás. Hoje eu sou um Léo muito melhor, né? E você vê que, pô, não consigo bater aquele crescimento, cara. E eu lembro que quando eu orei, eu ajoelhei e orei, no dia Deus deu a resposta e foi mais uns 7 dias assim os vídeos viralizando, cara. 7 dias de vídeo. E os vídeos ruins. Vídeo ruim. Puxando os outros de trás também. Loucura, cara. Aí cresceu legal, demais o canal. E aí eu tive certeza. Então, eu sempre demoro muito pra fechar a caixinha, não pode, né? Mas é isso. Foi assim que eu fiz a transição. E aí foi um processo depois, mas basicamente eu já tinha certeza que eu tinha que largar a medicina, essa parte remunerada, pra poder cuidar do YouTube. Tanto que a minha bio hoje, eu sempre falo isso, né? Pô, salvei muita vida como médico, mas percebi que eu salvo mais vida ainda ensinando a galera a investir. Porque era um prazer imenso. Luan, você não tem ideia. O prazer que eu sentia de chegar um cara acidentado, assim, ó, um politrauma, todo lascado. Glasgow 3, sem entubar o cara, manda pra UTI, arruma tudo, faz correção pH do sangue, manda ele pra UTI. E, cara, depois eu lembro que um dia, assim, eu me senti realizado. Um cara que, assim, não dava pra falar que ele ia sobreviver. Um dia ele me parou na rua, me cumprimentou e me agradeceu, assim, porque ele foi internado, ele ficou sabendo que foi eu que atendi ele, porque não dá pra saber. Imagina só, o cara que você atendeu, você vê ele que ia morrer, você vê ele caminhando, né? Caramba. Então, assim, eu era muito realizado na medicina. Graças a Deus eu trabalhava na urgência e emergência e eu era muito realizado, porque você tirava o cara que ia morrer e botava sobrevida nele, né? Então, eu era muito realizado na medicina. Era tipo aqueles... Chicago. Essas séries assim, né? Que o cara chega todo ferrado e tal. E basicamente isso aí, cara. Basicamente isso aí. Loucura, né, velho? Doideira, cara. Mas parabéns, mano, aí pela transição. E você vê, né? E Deus, ele honra tanto que hoje eu tenho certeza que você ganha X vezes do que você ganhava. Nunca imaginava que eu ia ser tão bem remunerado como eu sou hoje, cara. E trabalhando menos, né? Não posso dizer que eu trabalho menos, mas hoje eu trabalho do jeito que eu quero. Hoje eu trabalho provavelmente mais um pouquinho do que o que eu trabalhava antes. Trabalha mais ainda hoje? Hoje eu trabalho mais, é muito mais gente, muito aluno pra atender e tal. Gravo muito vídeo. Só que hoje eu durmo em casa, pô. Hoje eu almoço com a minha esposa, hoje eu janto com a minha esposa, eu lancho com a minha esposa, eu tenho tempo pra ir na academia, entendeu? Então é uma rotina muito mais organizada. O médico sofre muito porque é engessado, né, cara? Ou você não tem vida social, porque você vai de noite pro hospital e você acaba com a sua saúde, porque ficar acordado de noite acaba com a saúde, mesmo que você durma 12 horas depois. Ou você vai de manhã lá, o plantão das 7 às 7 da manhã, e você chega moído em casa, não dá pra você fazer quase mais nada, né? Porque realmente a responsabilidade do médico... Pô, um dia eu e o André, nós estávamos conversando sobre isso. Você já parou pra pensar que numa uma sala vermelha tem 3 tipos de profissionais principais ali, que começam o atendimento. O primeiro que atende, que pega o paciente mesmo, é o técnico de enfermagem, que é o cara que tira o cara da maca e coloca na mesa para eu atender. Aí tem o enfermeiro e eu que vamos atender ao mesmo tempo. O enfermeiro faz a triagem, o médico começa a pensar ali o que vai fazer, qual que é o caso clínico do paciente para tratar o paciente. Sim. Mas esses 3, eles estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, trabalhando o mesmo número de horas. O enfermeiro trabalha o mesmo tanto de horas que o médico. O técnico de enfermagem trabalha o mesmo tanto que o enfermeiro. Por que tem diferença de salário? Por que o médico ganha muito mais do que o enfermeiro? Por que o enfermeiro ganha muito mais do que o técnico? Já parou pra pensar nisso? Eu conversava com o André esses dias sobre isso. Pô, é por conta só do peso da responsabilidade, cara. Só o peso da responsabilidade. Porque tem muito... Olha, que loucura que eu vou te falar. Tem muito enfermeiro melhor do que muito médico. De verdade. Tem muito enfermeiro. Porque eu via... bom, né? Eu via enfermeiro e... Um médico novo chegando no hospital, eu já tava lá há um tempo. Pô, médico muito cru, assim. E o enfermeiro que já viu tudo. E o enfermeiro que passa acesso central, o médico não consegue passar. O enfermeiro que sabe entubar, o médico não sabe entubar. Se chega um paciente e o médico não sabe entubar, o paciente morre. E tem médico que não sabe. Então, como que você faz, né? E o enfermeiro sabe. Por que o enfermeiro
ganha menos do que esse médico que não sabe passar um tubo. Já parou pra pensar nisso? É o diploma, né? Só por causa da responsabilidade. É responsabilidade. Se morrer, ele Se o tem que cara assinar. morrer, vai cair nas costas do médico. E essa responsabilidade aí destrói os caras, cara. Lógico, Destrói as pessoas. Já Por isso pensou que uma não é morte bem. tá no seu nome, né? Loucura, cara, loucura. É loucura, é muito pesado, né? A responsabilidade de médico, principalmente esses médicos que trabalham nessas... Urgência e emergência é muita pressão, cara. Graças a Deus, nunca morreu um paciente meu por responsabilidade minha. Quando morreu é porque já chegou, assim, não dava mais pra fazer mesmo. Fazer mais nada. Graças a Deus, Deus sempre me acompanhou nos meus atendimentos, cara. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um atendimento de um cara que ele sofreu um acidente e ele sofreu um trauma na traqueia. Nossa E senhora. aí, tipo, pra entubar, tava sangrando muito. E ele não tava se afogando com sangue. Tava E eu- sangrando E aí, pra entubar, você já viu como que é uma intubação? Assim, né? Você cede o cara, porque tem um reflexo de vômito, né? Você coloca o dedo assim, você já tem um reflexo de vômito. Imagina eu com um laringoscópio, que é literalmente isso aqui, ó. Tem que pegar a sua glote, que fica bem aqui, jogar pra cima pra colocar o tubo na traqueia. Aí imagina uma traqueia que tá toda torta, Cheio de sangue. não consigo enxergar onde tá o buraco da corda vocal pra poder passar lá o tubo. Cara, nesse dia eu tava assim, bem aqui, paciente com a cabeça lá, e você faz uma posição pra poder aumentar o espaço da glote. E passei o laringe e falei assim, caramba, fudeu, cara. Não vou conseguir entubar isso Ficou no aqui. lugar Cara. errado. Não consigo entubar. Se for lugar errado, for no estômago, até dá pra reverter. Você vai ver que o paciente não ventilou, você tira o tubo e tenta de novo. Mas você tem que conseguir entubar. Porque se for errado, você tira, vai errar de novo, você tira, vai errar de novo, você não consegue, né? Nossa. Tem manobra de ventilação lá que você consegue manter um tempo mais, mas você tem que entubar o cara, principalmente nessas situações. E aí eu falei assim, caramba, cara, não vou conseguir entubar esse cara. Aí eu tentei uma vez, não conseguia passar, parecia que tinha, sei lá, tava obstruído mesmo, e a traqueia do cara realmente não tava normal. Eu falei assim, na hora assim eu parei e falei assim, Deus, agora eu preciso do senhor. Não consigo entubar esse Aquilo cara. dali era fé, hein, né? Você naquele... Não consigo. E foi muitas vezes que Deus me ajudou, cara. Foi muitas vezes que Aquilo Deus me dali é ajudou. fé, porque você tá ali na situação, né? Adrenalina, tudo. Absurdo, cara. Absurdo. E realmente não dava pra ver. Ia ter que fazer uma crico lá. E aí o cirurgião tinha que descer pra poder fazer crico, né? E eu não sei se ia dar tempo naquela situação ali, porque o cara já demorou muito tempo chegar. Sim. Porque ali é muito interior a cidade onde eu atendo, só que ele é referência pra, sei lá, 27 municípios. Então chega muito. Chega só acidente, né? Os que vêm é o que o pessoal não conseguiu atender. Então só chega os caras lascados mesmo, tanto clinicamente quanto fisicamente mesmo. Então, nesse dia aí, cara, foi outro dia que eu senti assim muita. A presença de Deus nos atendimentos, elas são claras, sabe? Sim. Não sei se os pacientes percebem, mas percebe. em geral, assim, em volta, às vezes, alguns profissionais percebiam, cara. Não tinha como dizer que não percebia. E aí, tipo, a gente. Eu só terminando aquela história, pode né? Pra ficar. ver como é que, se o cara sobreviveu ou não, né? Tem que chegar até o final. Aí eu passei o tubo assim, cara. Não tava enxergando. Eu falei assim, Deus, eu já tentei, não consigo, preciso do senhor. Me ajuda aqui, porque senão o paciente vai falecer. Não sei se é essa a sua vontade, mas se não for, me ajuda. Eu sou aqui instrumento do senhor. E aí eu, laringoscopei. Cara, eu vi o buraco maior do que o normal, sabe? Sério? Maior do que o normal. Eu falei assim, caramba, Deus abriu, tá seguro, Deus tá lá assim, ó, segurando. Parece que- Brau, enfiei e pronto, cara. E aí ventilou, o paciente sobreviveu. Inclusive tem comércio lá na cidade que eu Caramba, e depois... trabalho. Aí, tipo, na hora eu acho que você fica ali naquela emoção e depois você fala, meu, tava esquisito, esse buraco tava muito aberto. Cara, foi loucura. Foi loucura, cara. Doideira, assim. E assim, dá pra. Eu não sei se você tem isso, Luan, mas graças a Deus, Deus tem me presenteado com isso. Hoje, meu maior presente é ter experiência sobrenatural com Deus. Meu Caramba. maior presente da vida, assim, ó. Sério, Léo. Pode ganhar mais dinheiro, dividendo pode estourar a conta, pô, meu canal pode crescer pra caramba, posso ser reconhecido na rua pelas pessoas que ainda. Eu tava atravessando aqui, tava os dois sinais abertos, eu, nossa, eu tô atrasado, tem que ir, né? Aí eu atravessei até a metade. Aí paramos na metade, carro vindo de lá pra cá, né? Aí um motoqueiro tava entregando iFood, ele parou assim, pode passar, eu te conheço, vai lá, canal muito top. Aí eu falei assim, nossa, que legal, cara, que legal. Tipo, pode acontecer tudo isso, minha filha nascendo, assim, todo homem fala isso, né? Você vai falar isso da sua também, mas eu tenho a melhor esposa do mundo. Cara, não tenho, eu já zerei a vida no que o Léo queria, entendeu? Não, Léo, Hoje- fala isso daí não, Léo. hoje eu Tem uma zerei. coisinha, pô. E Já se zerei. Deus quiser levar, se Deus falar, pô, o Léo já tá resolvido. Não, aí, se Deus quiser me agora... levar, se Deus quiser me levar, tô indo, meu amigo. Mas assim, eu sinto que tem o propósito, entendeu? Hoje o que eu faço é sei. tudo por propósito. E quando Deus mostra, meu filho, tô junto com você, é esse caminho aí. Aí eu, nossa, eu Pô, falo, que bem, nossa, agora eu vou com o peito aberto, meu amigo. Agora eu vou com o peito aberto. Muito legal, cara. E é isso, cara. Bem, a mas parte é legal essas experiências. sobrenatural, assim, de Deus, Porque né? muitas vezes o pessoal só vê você, às vezes, falando de investimento e tudo, né? Investimento é uma parte, né,
de você, né, do profissional, mas o que você já fez antes também é legal contar histórias. Galera que tá acompanhando a gente aí, comenta aí se você quer saber mais histórias do Léo, que a gente vai deixar pro final, né, Léo? Vamos deixar. Tem umas histórias boas aqui que o Léo... Pior que tem uma história boa pra Tem contar. uma história boa, a gente vai contar. Deixa seu like. Cadê? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tô acompanhando todo mundo aqui. Bastante gente tá chegando da sua comunidade aí. Obrigado aí pela sua audiência. Se você gostar do canal, considere se inscrever também, deixar um like aqui. E, Léo, eu separei aqui várias questões, né, meu, aqui pra gente conversar hoje. Deixa eu dar uma força aí na galera aí que tá vindo do canal. Todo mundo que veio do meu canal aí, que veio pelo Instagram, alguma coisa do tipo, o comentário no YouTube é muito importante. Eu não sei se você sabe disso, mas ele é muito importante. O YouTube entende que tem engajamento e divulga isso pra outras pessoas. Então digita aí nos comentários agora, hashtag vim pelo Léo, se você veio pelo Léo. Vamos arrebentar aí 1000 comentários nesse vídeo aqui, o negócio vai estourar. Vai explodir. Amém. Deixa o like, se inscreve aí. Obrigado, Léo. E, Léo, o que você tá achando aí desses COI da Ambipar, né, que fizeram... que caiu 96%. Absurdo. Então, só pra galera contextualizar, a Ambipar é uma empresa que ela tem na bolsa, né? E ela fez alguns comunicados e dentro de alguns comunicados dela lá, ela que ia entrar em recuperação judicial. E a empresa caiu realmente, 90 e poucos % ali, derreteu. Ela, há pouco tempo atrás, chegou a custar R$100, né? 100 e poucos reais. Não sei se ela fez desdobramento nesse tempo aqui, porque eu não vi no Google ali, mas ela tá 70 centavos. Só pra galera contextualizar. Uhum. E teve o COI, né? Que é o Certificado de Operações Estruturais. O Léo também fala muito bem. E dentro desse COI aí, teve um derretimento de 96%. Absurdo, né? E chegou gente reclamando, Léo, na sua comunidade lá, que às vezes... Cara, pior... um pedacinho lá ou não? Pior que, graças a Deus, a minha comunidade ela já é mais bem orientada, Você cara. já fala que COI... Rapaz, o povo sente medo de eu quebrar a mesa quando fala sobre COI, cara. Só pra... O Pedro tava me perguntando, a gente tava almoçando ali, e aí o Pedro me perguntou, não, mas como é que funciona direito essa COI? O que é esse negócio de COI, cara? Se ninguém consegue explicar, O que é isso aí? O que é essa COI? Só pra vocês entenderem, tá? COI significa Certificado de Operação Estruturada. Dá pra você estruturar qualquer tipo de operação, Luan. Por exemplo, vou te mostrar uma operação estruturada. O normal é você entrar, comprar Banco do Brasil, por exemplo, e você vai sofrer as alterações e oscilações do Banco do Brasil. Sim, o Brasil caiu, você vai perder. O banco subiu, você vai subir. Sim. Ganhou dividendo, pagou JCP, você vai receber. No certificado de operação estruturada, dá para você estruturar, e aí quem faz a estruturação dessas operações é a corretora, é o assessor lá que tá, né, com aquela corretora e tal. O que ele pode fazer? Luan, eu sei que você tá querendo investir em Banco do Brasil, e ó, presta atenção, ver se isso aqui não é uma boa narrativa. Eu sei que você tá querendo investir em Banco do Brasil, só que você tá com medo de cair, né? Por causa da lei Magnix lá, Banco do Brasil agora você tem medo do agro e tal, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, Luan, vamos fazer uma estrutura aqui pra você. Você investe tantos reais aqui no Banco do Brasil, nessa estrutura, você vai estar exposto no Banco do Brasil, então essa estrutura é só de Banco do Brasil. Eu travo a sua queda, então se o Banco do Brasil cair mais, você não vai perder dinheiro. Comprou lá 21, se ele cair pra 19, você vai ficar com os seus 100 reais. Só que nós vamos travar o seu limite de ganho lá, por exemplo, em 30%. Então, pô, é bom demais, não é não? Imagina, eu não perco nada e vou ganhar 30%. Sim. Se der certo, eu vou ganhar 30%. Se der errado, eu não perco nada. Isso não é bom demais? É bom demais, né? E aí tem vários tipos de estruturas, vários tipos de operações estruturadas. Normalmente, e aí eu não tô falando que é a mesma coisa, tá, galera? Vamos pro bom senso. Normalmente, a casa de aposta, ela só abre se for vantajosa pra ela, né? Sim, senão não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem que ter 51% no mínimo ali. Você não faz sentido, né? É verdade. Então, as COIs, se é um modelo tão legal assim, por que ela não é vendida diretamente nas corretoras e tal, assim, diretamente na bolsa? Por que precisa de um terceiro ali que tem que montar essa estrutura? Porque você não consegue montar essa estrutura você mesmo? Será que esse terceiro aí que tá montando essa estrutura pra você, ele realmente é honesto? Será que ele realmente tá montando a melhor estrutura pra você? Será que tem conflito de interesse? Será que tem uns 3% de comissão ali de tudo que ele poder te vender? Será que vender uma COI da Ambipar vai dar um pouquinho mais de comissão porque a Ambipar é arriscada? E aí, meu amigo, começa os conflitos de interesse. Porque tem COI de todo jeito. Tem COI de opção. Tem COI de... Por exemplo, uma COI muito famosa que um dia um aluno perguntou a respeito. COI de SP500. Você vai dolarizar seu patrimônio. A gente vai investir o seu dinheiro no SP500. Se o SP500 cair, você
tem o seu dinheiro travado, que normalmente esse do dinheiro travado é o que mais convence as pessoas, né? Então a galera usa muito. Não, vou investir na renda variável e não vou perder meu patrimônio inicial. É bem convincente. Mas nós vamos travar o seu rendimento a, sei lá, 12% ao ano. Pô, é bom, 12% ao ano, se render entre 0 e 12, eu vou ganhar aquilo que rendeu 6%, vou ganhar 6, rendeu 8, vou ganhar 8, rendeu 20, vou ganhar 12, rendeu menos 10, eu vou ganhar nada, vou 0. Então ele arca com o meu prejuízo, mas ele me dá um lucro limitado. Por que isso é ruim, cara? Porque parece que é bom, mas por que isso é ruim? Pô, tá investindo num índice que tem a média de alta de 12%. Se você compra ele de maneira estratégica, objetiva, você vai ganhar muito mais do que 20, muito mais do que 12. Então, por que você vai travar seu rendimento? Se você está investindo com conhecimento mesmo, por que você vai travar o seu potencial de rendimento? Faz sentido, a gente investe em ações justamente para poder ganhar as lapadas de valorização, né? Sim. E aí eu vou investir em SP500 para travar meu rendimento em 12? Porque se a média é 12, e eu já sei que a média é 12, a média ela pode ser afetada por quando cai ou quando sobe. Mas eu sei que a média é 12. Ah, rendeu 20, no outro rendeu menos 8. Então a média ficou 12. Mas presta atenção, para você que é um investidor de bom senso, você que é um investidor inteligente, quando cai, você tá fazendo o quê? Aportando. Sim. Então você sobe sua média. Quando sobe, você tá aportando menos. Não faz muito sentido essas estruturas. E aí o pior de tudo é que tem estrutura que não trava a queda. Que é o caso da Ambipar. Tem estrutura que é alavancada. Tem estrutura que tem todo tipo de estrutura. Você tem que ler muito direitinho o que é essa estrutura. Não é que é... Eu não tenho como eu falar que é um bom produto. Eu ia falar que não é que é um mau produto. Não, normalmente é um mau produto. Mas tem produto que pode fazer sentido para sua situação. Mas em geral não faz. Aí, por exemplo, no caso da Ambipar, não travou a queda. Provavelmente travou a alta. Ou então eu tava alavancado. Eu não sei direito. Eu vi essa notícia, o André me mostrou, mas eu não consegui ler, que tá aqui corrido e tal, enfim. Mas pelo que eu entendi, parece que era alavancado. Então, pô, se subir um tanto, vai subir dobrado. Se cair um tanto, vai cair dobrado. Numa empresa que, pô, máximas históricas, parece que teve uma confusão de caixa, era para ter 4 bilhões de caixa, no final tinham só 80 milhões, entrou em recuperação judicial, rau, né? Desde o início a Ambipar já era meio estranho, né? Aquela alta absurda. Nossa, parecia GameStop, né? Ela saiu de 10 reais e foi pra 100 e pouco. Parecia GameStop. Quem não assistiu, galera, programa no final de semana agora, você vai liberar um espaço da sua agenda, da agenda da sua princesa aí, pra vocês assistirem um documentário na Netflix chamado GameStop. Você vai entender mais ou menos... Não foi a mesma coisa que aconteceu com a Ambipar, não, porque a Ambipar teve a ver com alguns resultados e tal, mas dá uma assistida em GameStop, você vai gostar, vai aumentar muito seu conhecimento em educação financeira, assim. Ah, não, é muito legal mesmo. Mas é que muitos investidores perderam muito, né, Léo? Então, acaba sendo prejudicado, porque tem muito investidor que confia cegamente no assessor. Não, e eu quero fazer uma pergunta pra você. Você acha que quem tá errado nessa situação? O investidor ou a corretora ou assessor? O investidor, pra ser bem sincero, viu? Porque ele tem que buscar... Igual o cara vai comprar um carro, aí o cara olha a marca do carro, o ano do carro, a cor do carro, o cara faz aquele... Nossa, mas quanto que é pra calibrar esse pneu aqui? Qual que é o pneu? Quanto custa o pneu? Quanto custa o amortecedor? Quanto custa o farol se quebrar? Quanto custa o seguro? O cara faz um estudo, carro, né? Exatamente. O carro de 40 mil, exemplo. Aí o cara vai lá, coloca 100 mil, 200 mil numa coisa que ele nem conhece direito. Ah, porque o cara falou. O cara às vezes ganha menos que você ainda. O cara tem menos conhecimento que você. Sim. Então, eu acho que o investidor é sempre o culpado. Exatamente. Eu também falo isso, a galera fica braba comigo, assim, porque eu falo, não, o culpado é você, cara. O culpado é você. Ah, Léo, mas eu tô pagando o cara pra poder o cara investir o meu dinheiro e tal. Mas, pois é exatamente por isso que isso é errado. Você tá pagando um cara que não deveria estar pagando tanto que tá pagando. Não tô falando mal dos assessores aqui, não. Tem assessor muito honesto. Tem um monte de assessor top. Assessoria boa. Que vai te ajudar, inclusive. Mas eu tô falando pra você entender bem direitinho o que você tá fazendo. Você pode confiar no assessor, mas você não pode ser o cara que confia cegamente em nada na vida. No vendedor de carro. Você não pode confiar cegamente em nada na sua vida. Você sempre tem que ter um mínimo de conhecimento, básico do conhecimento, para você evitar problemas. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muito medo, confiar em contador. Nossa, eu tinha medo demais de confiar em contador. Eu pensava assim, pô, mas será que tá fazendo certo mesmo? E eu me tornei quase como especialista em contabilidade, para poder fazer a contabilidade da renda fixa e tal, renda variável e tal. Inclusive, o conteúdo que tem dentro da mentoria sobre contabilidade, o que você tem que declarar, como que eu emito o DARF, como que eu pago direitinho, como que eu compenso prejuízo, Pô, é totalmente otimizado, é diferente lá. É realmente quase com um cursinho de contabilidade. Porque eu tinha muito medo, cara. Hoje eu confio no contador. Mas por quê? Porque eu tenho conhecimento. Então eu sei que se ele fizer alguma coisa errada, eu vou lá e... Dá uma olhada ali. Eu sei. Agora, se eu não souber... Verdade. 80% do erro de quem investe em COI
é do investidor. Não dá pra falar, isentar também do erro do assessor, porque isso aí Não, é sacanagem. é predação mesmo, né, de patrimônio. O cara quer só pela comissão. E às vezes eles são forçados. Às vezes, pô, ele tá com a faca no pescoço, senão vai ser demitido. É um assessor novo, também não tem conhecimento. Ele escuta que o cara falou que é bom. Então, muitas vezes ali, o assessor, ele acaba sendo vítima também. Porque é um assessor novo, dão poucas instruções, mas não é vítima, né? Porque o cara... Não tem desculpa, né? Também não tem desculpa. Mas é isso, galera, não deixem de estudar os seus ativos, cara. Nunca coloque, se você tem dinheiro hoje e não tem certeza do ativo que você vai investir, coloca na renda fixa, pô. O Brasil é o país do rentismo. Tira da poupança, coloca pelo menos um Selicão, 100% de CDI. Ah, você vai já evitar muito erro. É óbvio que eu quero que você vá para renda variável. Por quê? Porque você vai exponencializar seu resultado. Aí você vai aposentar mais rápido, você vai ter mais tempo com Deus, que as suas desculpas paliativas vai acabar, que agora você não precisa ir trabalhar às 7 horas da manhã, por exemplo. Então, eu quero que você aumente sua rentabilidade. Mas para com esse negócio de investir, e eu tô falando até em ações. Eu gravei um vídeo lá no YouTube, falei sobre BR Parts. Você vai investir em BR Parts só porque você escutou eu falando? Não, pô, talvez agora não é a melhor hora. Eu tenho que saber o que tá fazendo, né, Luan? Tem que saber o que tá fazendo. Ô, Léo, e eu vejo o pessoal do AGF muito otimista com o Banco do Brasil. Tem um monte lá do pessoal do AGF que tá comprando lá, o Barça comprando, outros investidores comprando lá, e eles comentam, né, Banco do Brasil. Muita gente preocupada de um lado, né? Fala, pô, mas Banco do Brasil aí é um dos bancos que está sofrendo com agro e pode sofrer com sanções da Magnísticas, porque ministros têm conta lá, o banco pode querer passar a mão e não seguir ordens da Magnística, pode sofrer aí um resultado ruim, né? Pode ter alguma sanção contra o Banco do Brasil. Qual que é a sua visão de Banco do Brasil? Vamos lá. Acho que é a minha maior posição, hein? Não desfiz nada ainda. Temos alguns pormenores aí, né? Inclusive com a ligação do Trump e do Lula agora recente, o Lula pediu pra se encontrar com o Trump e eles se acordaram em encontrar lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aí eles se acordaram pra discutir sobre a taxação que, teoricamente, o Trump colocou sobre o Brasil, 40% de taxação e tal, o Lula quer discutir sobre isso, e sobre as sanções ao STF em geral. É, lógico que vai discutir sobre mais alguns pontos específicos ali das sanções, mas enfim. Então, cara, desde o início, quando surgiu essa treta toda da Magnística aí, eu vi, assim, um risco disso. Inclusive, eu assisti um vídeo no YouTube, cara, e eu não vou conseguir dar os créditos pra esse cara, mas esse cara foi muito cauteloso na sua análise. Ele era, inclusive, um funcionário do Banco do Brasil de alto escalão, e ele falou a respeito da lei Magnística, como que poderia afetar não só o Banco do Brasil, mas todos os outros bancos. Porque, convenhamos, se isso, a gente tem níveis de Magnística. Eu não sei se a maior parte das pessoas aí conseguiram ler bem direitinho como que funciona essa lei. Mas vai congelando tudo e vai trancando a parte de operações, não só do banco envolvido. Mas, por exemplo, se eu tranco lá e congelo as operações do Banco Brasil, por exemplo. Vamos supor que eu aplico mesmo a sanção e tal, vai ficar sancionado, não vai conseguir mais operar, enfim. Todos os bancos que operam junto com o Banco do Brasil, se tem alguma coisa lá que o Itaú faz operação com o Banco do Brasil, todos os envolvidos que fazem transações também com o Banco do Brasil também serão sancionados em 48 horas. Então, por exemplo, se o Banco Itaú não encerrar suas operações com o Banco do Brasil, se o Bradesco não encerrar, enfim, todos não encerrarem, em 48 horas eles também serão sancionados. Cara, é muito difícil você encerrar todas as suas transações, encerrar tudo assim, dessa forma, para poder realmente evitar uma sanção no seu banco. Você pode até justificar e tal, pô, tem um crédito que não consigo encerrar agora e tal, porque todo banco, ele precisa encerrar o dia positivo, ele não pode ficar negativo no saldo de depósito à vista, então ele tem que ficar pegando empréstimo todo dia. O CDI é justamente para isso, para fazer uma taxa equivalente entre os bancos. Mas aí perceba, cara, grande parte das volatilidades de mercado, principalmente isso em todo o planeta, mas principalmente no Brasil, tem cunho político. Você já percebeu? Sempre tem cunho político, cara. É pouco mesmo falar sobre lucro. Uma coisa que eu fiquei comparando nesses últimos dias, inclusive comentei com os alunos da turma na live. Pô, a gente tá vendo várias empresas brasileiras caindo. Agora a gente até bateu máxima histórica na Bolsa de Valores, mas máxima histórica em reais, né? Não quer dizer muita coisa. Mas se a gente olhar o histórico, a gente vê empresas com muita volatilidade quando tem problema político aqui no Brasil. Aconteceu a mesma coisa lá nos Estados Unidos.
Estados Unidos agora anunciou shutdown lá. Então, o Trump não conseguiu aprovar todo o orçamento e tal, enfim. E o que aconteceu com o SP500? Você viu o que aconteceu com o SP500? Não. Batendo máximo, sobre máxima histórica. Uns 4 dias subindo máxima histórica. Hoje, lá embaixo, quando eu fui mostrar meu rostinho lá pra entrar, o SP500 estava subindo 0,51 hoje. Então, provavelmente foi mais uma máxima histórica. Então, cara, efeito político lá nos Estados Unidos não afeta tanto. É interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Qual que é a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil? Tirando o risco fiscal e político, supondo que os dois, teoricamente, teriam... óbvio que não tem. Mas um evento político aconteceu lá, um evento político aconteceu aqui. Qual que é a diferença das volatilidades? Lá nos Estados Unidos, o mercado é muito mais eficiente. E por ele ser muito mais eficiente, a galera não precifica momento de curto prazo. Precifica muito mais longo prazo, fluxo de caixa da empresa. Então, eu vou trazer o que realmente é o valor presente da empresa agora e eu não vou me desvencilhar disso. Se eu sei que a Apple tem que custar X, eu não vou... se tem um cara querendo vender por metade de um X, 0,5, eu vou lá e comprar. Então, o mercado é muito eficiente, ele fica muito pouco variável do preço justo. No Brasil, não. No Brasil, nós temos medo demais da conta. Sim. O que o Lula abre a boca, a bolsa cai. Expectativa do Tarcísio, a bolsa sobe. Aí Tarcísio falou, não, vou ficar em São Paulo, a bolsa cai. É coisa de louco, né? Isso é bom ou é ruim? Depende pra quem. Se for pro cara lá, e aí agora entrando na parte do Banco Brasil, Lei Magnice mesmo. Depende pra quem. Você é um cara que tem muito medo da política realmente interferir muito nos seus ativos? Você realmente acredita que o banco vai sofrer essa sanção? Que eu sinceramente não acredito que vai acontecer. Todos os CEOs de todos os bancos falaram, a lei a gente tem e a lei a gente vai cumprir. CEO do Banco do Brasil falou, ficar tranquilo, né? Não vamos descumprir lei. Compliance. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Enfim, mas pode ficar tranquilo. Enfim, dá pra perceber que a governança do Banco do Brasil não é tão boa quanto a governança do Itaú. Então é óbvio que você tem que sentir mais medo no Banco do Brasil mesmo, não só pela carteira de crédito, que agora está em inadimplência, mas pela governança, que é o principal ponto. Se a geração de dividendos não tivesse a governança que tem hoje, provavelmente ela não seria da tamanho que é hoje. Se o TubaCash não tivesse a governança que tem hoje, provavelmente não teria o lucro, não teria os resultados, não teria o crescimento que tem hoje. Então, quando a gente olha para o Banco do Brasil e Itaú, sem sombra de dúvidas, eu nunca posso omitir isso. Apesar do Banco do Brasil ser a maior posição de ações da minha carteira também. Mas eu nunca posso omitir isso. Banco Itaú é muito melhor do que o Banco do Brasil. Mas nesse momento, qual faz mais sentido aportar? Banco Itaú ou Banco do Brasil? Cara, principalmente ali olhando um mês atrás, né? Tava R$18 o Banco do Brasil. Realmente, na minha opinião, era tanto desconto, mas tanto desconto, que não fazia sentido você montar uma posição ali, cara. Ou então, aumentar a sua posição caso você acredite no banco. Eu sigo um negócio chamado curva de desbalanceamento, que foi defendido por Markowitz, um cara genial, lá desde 1962, ganhou o prêmio Nobel de 92, e ele montou um negócio chamado curva de desbalanceamento, que você define ali o tanto em percentual que você tem que ter no seu ativo. Por exemplo, o Luan definiu que ele quer ter, 7% em Banco do Brasil na carteira. Então, a curva de desbalanceamento. Desvio para baixo de 2, desvio para cima de 2. Então pode ir até 9, pode ir até 5, né? 7. Então eu posso variar nisso aqui, de 5 a 9. Se subiu de 9 eu vendo, se caiu de 5 eu compro. Eu sempre tento balancear para 7. No meu caso, eu não aportei mais em Banco do Brasil porque eu tinha batido o bando de desbalanceamento para cima. Eu fiz aportes, né? Eu comprei lá R$18, eu comprei a R$22, eu comprei a R$24, fui aumentando posição conforme foi caindo. E aí montei uma posição grande. Se eu não me engano, na minha carteira hoje, ele é R$108 mil investidos lá, a maior posição da carteira de longe. A segunda maior posição, se eu não me engano, ou é Taesa ou é Vale, que eu opero opções com Vale, mas tá lá na casa de 70 mil. Então é quase que 1,5% da segunda maior posição. E aí, cara, falando sobre a inadimplência, saindo um pouco do campo político, porque a Lei Magnice não dá pra gente prever se vai ser sancionado ou não. Você tem que entrar e investir hoje no Banco do Brasil, sabendo que isso pode acontecer. A minha perspectiva do Léo é que tem um conhecimento político meio limitado e tal. Não sou um cara que aprofunda muito política, só o suficiente para poder fazer meus aportes, com segurança. Não acredito que vai acontecer, cara. Vi muita gente dentro do Banco do Brasil falando a respeito, vi muito CEO conversando a respeito, vi muito analista de mercado falando a respeito. Não acho que vai acontecer. Então, o medo hoje do Banco do Brasil e essa precificação hoje do Banco do Brasil a R$21 não é por causa da Magnix, não, cara. É mais por conta da perspectiva de lucro. E aí, olha que interessante. Finalizando o segundo trimestre, o Banco Central, ele sempre solta nota mensal do quanto que os bancos fizeram no mês. Sim. Então, tipo, lá em julho, finalizando o segundo trimestre, o Banco Central soltou a carta, o Banco do Brasil fez só 500 milhões. Sim. Tinha que fazer 2 bi no trimestre para poder bater lá os 6. Foi só 500 milhões. E aí isso fez pressão no papel, caiu de 24 para 18.
Agora saiu já o primeiro resultado ali do terceiro trimestre mensal. 600 milhões. Por que não fez tanto barulho? Por que ficou em 21? Por que não caiu de novo para 18? Por que não caiu de novo para 18? Perspectiva de melhora nos próximos resultados. E aí tem uma coisa, estudando a parte de safras, estudando a parte de crédito de safras, do plano safra, que é um pouco diferente. Você consegue perceber que o Banco do Brasil, quando ele vai fazer um empréstimo, chega lá um cara do agronegócio, vai fazer um empréstimo no Banco do Brasil. Ele faz esse empréstimo e ele tem alguns benefícios. Ele pode rolar a dívida para frente, ele pode pagar, e aí normalmente eles pagam em período de safras. Então a gente só vai saber se esse resultado do Banco do Brasil vai ser bom pelo que ele está fazendo hoje, em no mínimo 6 meses. Mas o ideal é em 12 meses. Sim. Então, esse resultado que a gente está vendo ruim agora, não é pelo que o Banco do Brasil está fazendo agora, é pelo que o Banco do Brasil fez há um ano atrás. A gente está coletando resultados ruins do período da safra, dos empréstimos lá do meio do ano passado. Então, o que está acontecendo agora? E o que é a minha perspectiva do Banco do Brasil para final de 2025, 2026? E óbvio, isso aqui é uma opinião totalmente enviesada, sempre tem que deixar muito claro, enviesada por mim, tá? Eu, inclusive, não recomendo que você siga opiniões enviesadas. Você usa elas para montar a sua própria opinião, que tem que ser enviesada por você. E aí, o que eu acho do Banco do Brasil? Acredito sim que os resultados virão deteriorados, porque os créditos que eles estavam emprestando lá no terceiro e no quarto trimestre do ano passado ainda vai ter problema de crédito. Então, acredito que não vai subir nem perto do que a gente imagina ali de perspectiva dos que era 9 bilhões, 7 bilhões, nem perto disso. Vai ficar ali na casa dos 3, talvez um 4 para nos impressionar no final do ano, mas no máximo é isso aí. A gente tem que elevar a nossa consciência que, pô, 4 bi, não é que o banco tá tendo prejuízo, tá tendo 4 bi de lucro, é menos lucro. Mas não tá tendo prejuízo. Não é tanto alvoroço assim também, não. Calma. No ano que vem, talvez uma recuperação mais pro final do ano. Então, o que é esse momento que a gente tem agora? É o mesmo momento que a galera teve, que a gente teve de Banco Bradesco. Naquela época lá da recuperação, da reestruturação. É muito menos danoso do que foi no Banco Bradesco. Teve que trocar toda a diretoria e tal, enfim, né? Sentarem. Mas o Banco do Brasil não é só isso, né? Mesmo que troque a gestão, eles vão passar pelo problema do crédito, porque a carteira já foi criada. Então agora o que a gente tem que fazer é decidir se a gente quer passar por essa carteira reestruturada, esperar essa reestruturação e no final do ano colher novos frutos, melhores frutos. Porque pô, o pessoal estava mal acostumado com o Banco do Brasil pagando 10, 11, 12% de dividendo. Agora vai pagar 6, vai pagar 5 talvez até o final do ano. Então você quer realmente um banco desse? É um banco centenário. Tudo bem, é um banco centenário, já passou por várias e várias crises, não acredito que vai falir, inclusive com um dedinho do governo ali para poder salvar ele toda vez que precisa, mas realmente, no momento não tá tão confortável você investir em Banco do Brasil. E aí eu sempre deixo a pergunta pra galera, você quer investir só quando tiver mesmo o browniezinho com sorvete em cima? Só bonitinho, né? Porque se for assim, meu amigo, você sempre vai pagar caro. E não tem problema pagar caro. Mas compra Itaú. E compra Itaú, muito melhor. Se quer pagar caro, você vai ficar muito mais confortável, qualitativamente falando, só que sua margem no curto prazo vai diminuir. Aí se você quer investir só pro curto prazo e não se importa muito em reduzir sua rentabilidade no curto prazo, porque o ROI do Itaú, por exemplo, é muito alto. A gente garante, a gente tem uma gestão ali de que realmente é muito melhor do que o Banco Itaú. Então, no longo prazo, ele tende a valorizar muito mais do que o Banco Brasil, né? O Itaú valorizar muito mais do que o Brasil. Então, você pode abrir mão do curto prazo, no intervalo de rentabilidade, para poder angariar uma posição qualitativa. Isso é um tipo de investimento, é o Quality Invest. Você investe só em qualidade. É o que o Warren Buffett, inclusive, aplica um pouco nas suas posições. Não é comprar empresas mais ou menos a preços bons, que é o caso do Banco do Brasil. O Warren Buffett normalmente fala assim, ó, compra empresas boas a preços justos, que é o caso do Itaú. Não, então por que você não compra Itaú ao invés de Banco do Brasil? Porque isso quem falou foi o Warren Buffett mora nos Estados Unidos. Aqui no Brasil dá pra fazer umas coisinhas diferentes. Dá pra fazer umas coisinhas diferentes, né? Tem muita gente que segue cegamente o Warren Buffett. Meu Deus do céu, quem dera eu tivesse 10% da habilidade que o Warren Buffett tem pra analisar uma empresa, né, e tal. Mas aqui dá pra você fazer algumas coisinhas diferentes, cara. E o mercado não é tão eficiente aqui quanto é lá nos Estados Unidos, né? Então dá pra gente fazer uns stock pick mais estratégicos. E, cara... pegar as oportunidades que o mundo não vê, né? E a margem sobe demais, aí, pô, costa o dedo pra apertar, né? E aí, óbvio, se eu não obtiver um retorno no curto prazo, passou 2 anos, 3, 4, 5 anos eu não obtive um retorno, eu vou ficar atrás de quem investiu no Quality Invest. Então, tem que saber fazer esse tipo de aporte, né? Não é uma coisa tão simples assim, não é só fechar os olhos e ir. Tem que saber ler resultado para não pagar caro até. Parece que está descontado, mas você pode pagar caro se não tiver margem. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil, no momento,
Só não aumentei minha posição mais nele, porque eu já bati minha banda de desbalanceamento. Então, eu tenho uma posição tão grande que pra mim não faz mais sentido eu aumentar, porque senão eu correria mais risco. Senão eu estaria aportando mais um pouquinho, baixar um pouquinho mais o preço médio. Não é um banco que eu desconfio dele, assim. A gestão é boa, a administração é boa. É boa, mas poderia ser melhor como a do Itaú. Mas aí, pô, então eu teria que pagar mais caro. Ele não estaria tão descontado assim. Então são avaliações e perfis de investidor diferentes, né? Sim. No meu ponto de vista, até uns 22, 23 reais dá pra ir aumentando posição no Banco do Brasil. Mas, mais do que isso, aí tem que dar resultado em lucro, né? Sim. E aí tem que fazer projeção futura de lucro. Você acredita mesmo que ele vai continuar entregando só 3 bi, só 4 bi? O banco entregou já há quase 2 anos, Sim. 7, 9 bi por trimestre. Você acredita que vai entregar só 3, 4 bi por trimestre o resto da vida agora? Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai fazer reestruturação. Ainda tem 57% do market share do agronegócio. Não tem quem consegue competir com ele no agronegócio. Então, se ele otimizar a carteira dele, for mais cauteloso, volta 5 bi, 6 bi, 7 bi. O ROI pode não bater o do Itaú. Sim. Pode ficar lá na casa dos 18, não fica nos 22. Mas se eu compro barato, é como se o ROI de 18 Exatamente, fosse tão bom quanto o ROI de 22. Então é sobre perspectivas, né? Na minha opinião, uma ótima oportunidade, cara. Por isso que o Barsi está enchendo o carrinho, né? Ô, Lê, e Klabin? Klabin também é uma das que o pessoal mais pede no seu canal, né? Cara, sabia que ano passado, toda vez que eu soltava um vídeo de Klabin, um trem estourava, eu não entendi o porquê. E aí, o Barsi fala muito da Klabin, né? Ele fala, Agora ele tá falando mais de Auren agora. ele fala que é a maior posição dele. Maior posição, ele fala? Ele fala que é a maior posição, mas por quê? Se não é a maior posição em questão de valor? Pois é, bota fé. Por conta de quantidade. Entendi. Ele fala que é a maior posição dele por conta Em quantidade de ações. De ações. Entendi. E ele fala... Eu não sei se ele investe em Klabin 11, 4... Provavelmente deve ser na 11 por causa da liquidez, né? Tem dinheiro demais na conta, né? Inclusive é engraçado, o Luiz Barsi, assisti um vídeo muito bom do Luiz Barsi. Ele fala assim, não investe em renda fixa não, que renda fixa é perda fixa. Perda fixa. E ele tem 5% da carteira dele em renda fixa. É 150 milhões de reais, cara. Mais da perda fixa. É perda fixa. Você vê que tudo tem que ser avaliado. Eu também concordo que renda fixa não é um negócio que você às tem que vezes ele ficar fala assim, às vezes você tem pouco, investe em ações que Exato. tem maior potencial. Tá vendo que a gente não pode pegar essas frases icônicas de grandes investidores, porque, pô, Luiz Barsi, grande investidor pessoa física no Brasil. Warren Buffett, grande investidor nos Estados Unidos. Tudo que eles falarem vai ser uma frase icônica. Sim. Se você pega ela e avalia ela de maneira muito assim, superficial, você vai cair no erro. Será que quando o Luiz Barsi fala assim, não invista em renda fixa porque é perda fixa, ele tá falando realmente pra você não ter nada em caixa? Porque ele tem. Então, na verdade, não é sobre você não ter caixa, é sobre você não colocar todos os seus ovos em renda fixa. Sim. Não tem problema você ter 5%, 10% em renda fixa. Principalmente, inclusive, foi comprovado pela teoria de portfólio eficiente, curva de Markowitz, que faz sentido você ter caixa, inclusive para poder aproveitar de oportunidade. Então, o que eu fico assim, a nossa população, a educação financeira da população é muito baixa, né? Sim, baixinho. Então, é óbvio que vai ser difícil educar essa galera. Eu faço o meu máximo para educar e entrego o meu máximo, 320% do meu canal. Mas em alguns momentos, essas frases icônicas vão ecoar. Que é o caso da Klabin, por exemplo. A Klabin tem uma frase icônica do Luiz Barsi que gira na boca da galera. Que é Klabin abaixo de R$4 tá de graça. É. Lembra dele falando isso? Klabin a R$4, a Klabin 4 no caso, né? A R$4 tá de graça. Por quê? Realmente, Klabin é uma ótima empresa, cara. E eu estudei muito Klabin, também tenho posição na Klabin. Estudei muito Klabin. Klabin tem plantas absurdas. Construiu o Puma 1, Puma 2, Projeto Figueira. Eles estão sempre investindo, né? Eles nunca param. Capex alto pra caramba. É uma empresa que tem um giro de Capex muito alto. Muito alto. E tem um ROI muito bom. E ele tem produtos que, apesar de ser, pô, é uma empresa de commodity, tem mais risco do que setor perene. Cara, Boa parte discordo, papel, hein? Né? Discordo. Sabe por quê? Eu tava lendo uma apresentação institucional. E é muito legal que eu leio essas apresentações institucionais sempre com os alunos, né? Então a gente faz lives com leitura de análise, de fundo imobiliário, de ação, enfim. Sim. E essas análises institucionais são muito legais. Por quê? Porque eles dão um panorama de como tá o negócio deles. E aí foi uma coisa assim, que uniu com a minha capacidade médica, né? Minha formação médica. A Klabin ficou gravada na minha mente. Uma página do slide tava assim, ó. Eu vou mostrar agora para vocês aqui como tá a evolução da necessidade de uso, da demanda de uso de fraldas geriátricas. Pô, fralda geriátrica é o velhinho ou incapacitado que precisa usar. Pensei logo na minha cabeça. Pô, a aula que eu dou de INSS, a população idosa tá crescendo exponencialmente e não tá tendo reposição. Cada vez mais vai ter mais idoso. Medicina, expectativa de vida só aumenta. Necessidade por fralda geriátrica, você já tá subindo agora, deste ano. Imagina daqui 5, 10 anos. Sim. É um produto de demanda perene.
Apesar dele ser uma empresa de commodity, é um produto de demanda perene. Transição de plástico para caixa de papelão nos transportes, pô, tudo, praticamente tudo a Klabin faz. Caixa de leite, caixa de cerveja, caixa de tudo, ela faz caixa de tudo. Papel ondulado, craftline, ela tem, inclusive, ela foi inovadora. Porque a gente às vezes fala assim, pô, a Klabin investiu e tal. Ela não investiu em qualquer coisa, ela tem a licença. Ela fez como que... Ela tem a parte de tecnologia dentro Eu esqueci dela, né? o nome da frase quando você... Patente, boa. Ela tem a patente do Craftline, cara. Foi ela que criou, cara, uma empresa brasileira. Ela criou e patenteou, é dela. Ela, você olha o market share de tudo que ela distribui, dos produtos dela, quase metade de tudo que tem de papelão no Brasil é a Klabin que distribui. Se você fosse montar uma Klabin hoje do zero, você não conseguiria. Não é nem porque seria mais barato você montar do zero do que comprar a ação da Klabin. Ah, tá cara a Klabin, vamos montar a Klabin. Não, você não consegue criar uma Klabin do zero. Você não consegue tanto em logística quanto em questão de aporte, porque vai ser um dinheiro muito grande para pouco retorno. Nenhuma empresa consegue, porque o investimento foi muito alto atrás e hoje ela já pagou esse investimento, então o ROI que esse investimento entrega hoje não sai mais do caixa dela. Então é um dinheiro limpo. Se você fosse fazer hoje, não faz sentido economicamente falando. Você vai ganhar lá seus 4% pagando dívida de 15%. Não faz sentido. Então, é uma empresa que é líder de mercado. Ninguém tira ela de lá. Suzano não vai tirar, Irani não vai tirar. Quer dizer que Klabin sempre é melhor para aportar? Não, Léo. Depende da margem, né? Mas, enfim, Klabin é uma empresa que não tem como tirar ela como líder de mercado. Então, se você gosta do modelo de negócio dela, acha que ela realmente vai fazer, assim, de maneira perene a entrega dos seus produtos, acredito muito na gestão. Eu sempre gosto muito de empresas que têm... Os donos têm participação relevante. Quem está comandando a empresa, o CEO, tem participação relevante. Então, lá na Klabin, os irmãos Klabin têm a maior parte da empresa. Na BR Partners, o CEO, que é o Ricardo Lacerda, tem a maior parte da empresa. Na Vulcabras, pô, os donos, quem comanda, tem a maior parte da empresa. Essas empresas que, pô, a geração de dividendos, o Léo tem a maior parte da empresa. Então, como que o Léo não vai dar o sangue por essa empresa, pô? Não é sobre executivos, o cara principal é o dono da empresa, ele só vai receber e ele vai ganhar dinheiro se a empresa crescer. Eu gosto muito dessas empresas, entende? E no caso da Klabin, pô, tem uma coisa que muita gente não vê, cara, na Klabin. E aí tem dois pontos que muita gente não sei o que tá acontecendo, cara. A gente é muito curtoprazista aqui no Brasil. Se você abrir, chega na sua casa hoje, abre o fato relevante de novembro de 2023 da Klabin. Novembro de 2023, eu decorei, novembro de 2023. Você vai ler lá que a perspectiva de aumento do EBITDA, do lucro operacional da empresa, ele ia crescer 3 bilhões em 2027. Investimentos feitos lá em 2023. Então vai entregar em 2027 3 bi a mais. Quanto que é o EBITDA hoje da empresa? 6, 7 bi. Pô, vai crescer 50% o EBITDA? Se é 50% de lucro operacional a mais, eu tiro lá meus impostos, vai subir um pouquinho, vai tirar um pouquinho de depreciação e amortização também, mas, pô, é muito mais lucro. Se a empresa vai ter muito mais lucro, ela vai ter duas opções. Ou ela vai continuar fazendo CAPEX, ou ela aumenta os dividendos. Qual que é a treta da Klabin? É que toda vez que ela tem a oportunidade de pagar dividendo, ela anuncia um novo projeto. Um novo CAPEX. A empresa está sempre crescendo. Inclusive, é por isso que ela é líder de mercado. Se ela não tivesse feito isso, ela não seria líder de mercado. Seria uma Irani, seria uma Suzano, por exemplo. Então, teoricamente, tem um perfil de investidor para quem quer investir em Klabin. É o cara que confia na gestão, é o cara que... Tudo bem se ela não pagar dividendos, porque ela tem um ROI de 18%. Tem muita gente que fica pensando, fica nessa briga. É melhor receber dividendos ou reinvestir na empresa? Não, depende do caso. Você vai, por exemplo, a Klabin tem um ROI de 18%, por exemplo. Se ela não pagar dividendo e reinvestir nela mesma, aquele dinheiro que ela pagaria para você de dividendo tá rendendo 18%. Então, é um mau negócio? Não, é um bom negócio. Ah, mas eu conseguiria colocar para render 25%. Então, é melhor exigir dividendo. Aí você vai para uma empresa que paga mais dividendo. Mas no caso da Klabin, cara, na minha opinião, é uma empresa irreplicável. Irreplicável. Não tem como. É uma empresa que, na minha opinião, vai virar uma empresa... já tem 100 e poucos anos, mas vai virar uma empresa melhor pagadora de dividendos. Tem esse ponto aí, que é o primeiro ponto do aumento do EBITDA, de 50% em 2027, final de 2026 e 2027, que eu acho que já vai dar uma precificada na ação. Não vai ficar nesse preço que tá, não. 3,60? Não vai ficar nesse preço que tá, não. No caso da 4, né? E tem um outro ponto, cara, que muita gente nem chega a olhar. Eu tenho certeza que muita gente não chega a olhar. Talvez até analista passe meio despercebido por isso. Que é lá no balanço patrimonial da empresa, quando você vai ver o ativo imobilizado, que é o quanto que ele tem de hectare de fazenda. Que ela compra fazenda para plantar os pinos lá, para poder colher essa madeira. Sim. Cara, lá o hectare... Isso é fácil de analisar, cara. O hectare médio lá tá 12, 20 mil reais. O hectare, o preço do hectare. Contando o imobilizado que tá lá dentro da Klabin.
Você vai ver RZTR, que é fundo imobiliário que compra hectare. Você vai ver novas compras de hectare. Se você hoje fazer uma cotação de um hectare, onde ela compra, tá na faixa dos 70 mil, 50 mil reais. Pô, então a empresa vale muito mais do que tá cotada. Sim. Por que a Klabin não atualiza isso? Por causa de imposto, né? Ela não vai querer pagar imposto. Pra que eu vou atualizar esse negócio? Não vou atualizar esse negócio. Ou seja, tem um valor escondido ali, né, cara? Tem um valor escondido ali. Não é pra valer. Por isso que o Luiz Barça, inclusive, fala que investe em imóveis, porque ele compra o Klabin. Se a Klabin vendesse todas as terras que ela tinha, já dava muito mais o valor da ação que ela tá... Só as terras. Só as terras. Só as terras. Sem nada da expertise, sem nada que ela faz, sem nada do que know-how que... Pô, ela treinou um monte de gente, fez ramp-up de um monte de projeto. Ela tem conhecimento pra poder iniciar do zero. Então, só contabilizando, dispensa todos os clientes, não tem mais nenhum cliente, é só as terras. É absurdo isso, né, cara? Absurdo mesmo. É absurdo. Só que é pra longo prazo. E é absurdo que com pouco dinheiro a pessoa consegue investir lá, né? A pessoa, R$4, a pessoa consegue comprar uma ação. Quer ver? A ação da Klabin agora, deixa eu ver. Quanto que ela tá assim? Uma vez que eu olhei, a 4 tava 3,62. LBN 4. Vamos ver aqui, ó, a 4. 3,54 ainda. Caiu na promoção. Promoção. Tá na promoção. E eu falei pra galera, se cair abaixo de 3,50, não sei não se eu me aguento, viu? Vou ter que aumentar um pouquinho a posição. Vai ter que pegar e lá... Vou ter que dar uma aumentadinha na posição. A última vez que eu gravei um vídeo de análise de Klabin, eu gravei, inclusive, foi 48 minutos lá no YouTube. Analisei tudo bem certinho, fiz projeção. Cara, eu projetei igual a fórmula do Peter Lynch que ele usa, o PEG, pra ver o crescimento futuro. Coloquei isso como se fosse uma TIC, a taxa interna de retorno. Pô, deu IPCA mais 16. Se ela só entregar o que tá prometendo. Nada mais do que o que ela falou já que vai entregar. Que é tipo assim, ó, praticamente certeza que vamos entregar. Se ela entregar isso, é IPCA mais 16. Como que eu vou investir no Tesouro Direto IPCA mais 7? Não faz sentido. Só se eu for curto prazo, esquece receber isso agora. E pra você ver também, se você não quiser, até que tem oscilação também na do IPCA. Léo, boa ação, né, Léo? Cara... Você compraria? Tem o selo Léo ali? Tem o selo Léo. O pessoal da GD aí sabe que eu gosto de Klabin. Inclusive tem uma posição boa em Klabin, não é uma posição pequena. É óbvio que agora tá óbvio qual que é o aporte mais óbvio pra você hoje, Luan. O aporte mais óbvio, você, assim, pô, hoje é essa. Pra mim, vou falar pelo último aporte que eu fiz, o Bradesco, meu. 16 ali, mas eu comprei Bradesco a 11, comprei a 12... Eu lembro que no último podcast que eu vim aqui, que eu fiz com você, você me perguntou, e Bradesco, cara? Bradesco, eu lembro que você comprava, você tava comprando, eu falei assim, cara, não sei não, hein, eu acho que o Banco do Brasil agora tá mais descontado. Tá vendo que, pô, mesmo fazendo análise, você ganhou valorização do Bradesco e eu perdi em Banco do Brasil, né, cara? E não quer dizer que um tá certo e nem outro tá errado, é perfil de investidor, talvez eu tô olhando pro longo prazo. A minha posição maior é Banco do Brasil. Exato. Cara, hoje pra mim o aporte mais óbvio, e assim, não tem como... Custo de oportunidade. Pra eu investir em Klabin, eu tenho que deixar de investir em outra coisa. Pra eu investir em Bradesco, eu tenho que deixar de investir em outra coisa. Pra eu investir em Banco do Brasil, eu tenho que deixar... Custo de oportunidade. Hoje, pra mim, o aporte mais óbvio estão sendo as seguradoras, cara. Você acha que... BB Seguridade e Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, abaixo dos 14 ali, tava delícia de comprar. Chegou a bater 13,50. É caixa em renda variável descontado. As seguradoras, ela tem quase milhões e milhões em caixa. Então tá rendendo caixa. Tanto que elas não têm dívida líquida, né? Não pode ter dívida líquida. Então você vai lá, dívida líquida sobre EBITDA tá negativa. Por quê? Porque eles têm mais caixa do que dívida. Sim. Porque tem que ter caixa. Pô, se bater o carro, tem que acionar o seguro, tem que ter o dinheiro lá pra pagar. Se, sei lá, o seguro residencial pegou fogo na casa, eu tenho que custear. Então a empresa ela tem que ter liquidez. Se ela tem que ter liquidez, ela tem muito caixa. Se eu consigo comprar esse caixa dela descontado e ainda consigo comprar toda a operação que ela faz, pô, é uma empresa... Esse setor em geral, né? As seguradoras em geral, é um tipo de setor defensivo na carteira. Acredito que todo investidor de dividendos, todo investidor que quer aposentar na bolsa com dividendos, renda passiva, tem que ter uma seguradora na carteira. E seguradora normalmente não fica descontada, Luan. Então, quando fica... Talvez seja uma das poucas oportunidades que você terá para investir, mesmo no Brasil. Pô, lembra da época que a bolsa estava despencando? BB Seguridade e Caixa Seguridade estava R$21, Caixa Seguridade. BB Seguridade tá R$42. Lembra disso? Lembro. Aí a bolsa despencando, cara. Por quê? Porque esses tipos de empresas, elas são muito protetoras da carteira. Sim. Ela opera bem quando a taxa de juros está alta e opera bem quando a taxa de juros está baixa. Quando a taxa de juros tá alta, eu acabei de explicar. Tem muito dinheiro em caixa. Então o caixa vai render pra caramba. Vai render 15% no mínimo, Tesouro Selic lá. Então vai render muito. Tem muito caixa, resultado financeiro da empresa cresce. Sim.
taxa caiu. Ficou mais fácil financiar carro, ficou mais fácil financiar imóvel, ficou mais fácil... Pô, é muito financiamento. Por exemplo, você tem uma noção, 50% do market share habitacional é da Caixa Seguridade. Quando alguém vai lá financiar uma casa no Minha Casa Minha Vida, financiar uma casa na Caixa Econômica, é obrigatório Tem. seguro habitacional. Verdade. Pra segurar o banco, não é nem você. Você paga o seguro pro banco. Então, a Caixa Seguridade, ela já age junto com o banco pra fazer tipo uma venda casada. Sim, que é E o seguro obrigado. habitacional é obrigado, você não tem escolha. Não, você não falou. Senão, não faz o financiamento. No agro, a mesma coisa. O seguro rural é obrigatório também. É um seguro que tem lá que você precisa fazer. E tem uma outra parte de seguro, porque tem muita gente que confunde o habitacional com o residencial. Não é a mesma coisa. Habitacional e residencial não é a mesma coisa, não. O habitacional é do financiamento, o residencial é quando você quer assegurar a sua casa mesmo. Eu quero segurar aqui por roubo e tal. Sim. O habitacional não faz isso. O habitacional, ele se assegura o seu financiamento, né? Em grande parte. Esse é o principal cunho do seguro habitacional. Pô, a Caixa de Seguridade tem 50% de todo o market share. Tem a Caixa Econômica que faz praticamente todos os empréstimos imobiliários que existem no Brasil, principalmente de baixa renda, que tem volume pra caramba. Um antigo funcionário da Caixa Econômica, esqueci qual que era a posição dele, mas era uma posição que tinha relação íntima com os empréstimos liberados Minha Casa Minha Vida. Ele falou numa pesquisa recente, ano passado, ele falou assim, ó, hoje o PIB brasileiro, que é carregado pelo setor imobiliário, é 10%. Então 10% do PIB hoje, setor imobiliário. As expectativas dele é que até 2030, 2032... com reversão de taxa e tal, o PIB brasileiro representativo pelo setor imobiliário vai ser 20%. 20% do PIB vai ser do setor imobiliário. Pô, se 20% do PIB vai ser do setor imobiliário, hoje é 10%, significa que vai dobrar o número de construção, de giro econômico imobiliário. Ou seja, vai ter mais financiamento. Se vai ter mais financiamento, vai ter mais seguro habitacional. Sim. Pô, Caixa de Seguridade não tá uma ótima oportunidade? Olhando pro longo prazo? Não agora. Olhando pro longo prazo, olha que agora também tá em uma ótima oportunidade. BB Seguridade. Depende muito do Banco do Brasil. O Banco do Brasil revertendo isso, taxa de juros caindo. Se essas taxações saírem, inclusive, nessa negociação, pô, vai voltar. E a BB Seguridade, ela tem o market share do agro, que é, teoricamente, a maior parte de PIB hoje. O agro representa muita parte do PIB brasileiro. Tem a tendência só a crescer. Nós somos o celeiro do mundo, né? Não tem como dizer que a gente é industrializado. O agro até tem um pouco de indústria ali para apoiar o agro, mas o agro é um dos principais setores do Brasil. Pô, se eu tenho uma empresa que tem... Se eu não me engano, tá 48% agora o market share do agro, que é a BB Seguridade. Pô, eu tenho duas empresas que dominam o mercado. Elas não competem entre si, apesar de serem seguradoras. Porque uma é agro, outra é habitacional. Elas são complementares? Complementares, basicamente. O que elas competem? Seguro de vida, seguro prestamista. Que o prestamista é quase como se fosse um habitacional, só que sem um cunho habitacional. Então, tipo, eu quero financiar para comprar outra coisa. É. Eu sou obrigado a fazer o prestamista, que é o seguro do financiamento. Se você morrer, quem vai pagar pro banco? Sim. A seguradora paga. Então, elas são competidoras no vida e no prestamista. E as duas estão crescendo pra caramba, estão engolindo as outras. Então, não faz sentido eu não ter pelo menos uma na carteira. Eu, preferencialmente, gosto mais de BB Seguridade. O ROI é bem mais alto, absurdo, cara. Ela paga 80% de payout e o ROI dela ainda é 89%. Absurdo isso. Aí você pega os 20% que ficou dentro da empresa, a empresa consegue crescer 14%, 15% ao ano, só com o patrimônio que ficou dentro da empresa, porque o ROI é muito alto. Isso é privilégio dela, né? Ela só consegue fazer isso porque o ROI é alto. Então, 20% do dinheiro... Fez R$100 de lucro. 80% vai pro Luan, 20% vai ficar na empresa para reinvestir, para captar mais cliente e tal. Esses 20% vai render, vai fazer a empresa crescer 14% ao ano, sem os dividendos. E os dividendos ainda pagam lá uma porrada de 8%, 9%. Nossa, onde? Dilui seu risco. No momento que estamos, BB Seguridade abaixo de 33, cara, eu não vejo, assim, racionalidade nisso, cara. Então, aumentei posição. Eu tinha posição de BB Seguridade lá na faixa dos 42. Era 10 mil reais que eu tinha de posição. Aí baixou um pouquinho pra 35, 34, comprei mais. E aí agora 32, comprei mais. Eu acho que minha posição agora já tá uns 70. E aí eu acho que é umas sexta, quinta maior ação da carteira já, cara. Caramba, Na minha opinião, seguradoras, elas que estão... São os aportes mais óbvios. Mais óbvio. Pra comprar nesse momento aí com a taxa de juros lá em cima, né? E elas rentabilizando com o caixa gigantesco que elas têm. Isso aí. É bom demais. Ô, Léo, e os dividendos, meu? Pô, já que o Haddad vai dar uma chupinhada nos nossos dividendos aí... Tô chateado, né, Léo? Porque a gente paga muitos impostos, né, meu? Um imposto a cada 30 e poucos dias. Acho que eles estão batendo esse recorde aí, hein? Acho que nem está chegando a 30 dias mais. É, não, já falaram 27, né? Mas até onde eu tinha eram uns 30 dias. E qual que é a sua visão aí? Realmente eles vão tributar os dividendos? Cara,
pessoal perguntou muito depois que saiu essa notícia sobre... Mudou a estratégia, Léo? Pô, a gente... Geração de dividendos. E os dividendos vão ser taxados. Mudou sua estratégia? Você investe O governo vai lá te roubar mais um pouquinho? O que a gente vai fazer? Vamos investir agora em empresas de crescimento? O que nós vamos fazer agora, né? Mudou alguma coisa? O seu aporte vai mudar? Vai ser direcionado mais para os Estados Unidos e tal? Galera, a gente precisa primeiro entender o projeto de lei, né? Eu abri lá o projeto de lei, tudo que foi aprovado e tal. Tem algumas coisas que não ficaram claras. Primeira coisa que não ficou clara é quem serão tributados, quem serão realmente os agentes tributados. Vai tributar o dividendo de verdade na pessoa física? E aí tem alguns parâmetros. Primeira coisa, vai ser tributado quem recebe mais de 50 mil de dividendo isento, de tributo, de qualquer tipo de renda isenta, isso principalmente dos dividendos. Porque os fundos imobiliários ficaram de fora, os FIACs ficaram de fora, os FIINFs ficaram de fora, então não se preocupe, os fundos imobiliários não serão taxados, tá? Mas quem recebe mais de 50 mil reais de dividendos por mês, ou 600 mil reais no ano, não é, por exemplo, em um mês eu recebi 150 mil, vou ter que pagar. Não, é 50 por mês ou 600 mil reais por ano. Então, se na soma dos seus dividendos você está recebendo mais 600 mil reais de dividendos no ano, você vai ter que pagar imposto. E a alíquota, ela vai subindo. Após 600 mil, ela vai subindo. Começa de 0,2 sobre o patrimônio total, depois sobre o dividendo total, vai subindo até 10%, que é o máximo ali que vai chegar nessa alíquota. Qual que é o intuito do governo fazer isso? Que, inclusive, não achei errado não, tá? Essa tributação eu achei certa. O único problema é o que eles deixaram de fazer depois de aprovar essa tributação. Quem recebe muito, vai pagar mais. Discordo disso? De jeito nenhum, não discordo disso em momento nenhum. Por quê? Eu acho injusto realmente o cara que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, pagar o mesmo tributo que eu pago. Por quê? Normalmente o erro não está no rico, cara. O erro tá ali na tributação, o jeito que a tributação é feita. Você paga muito imposto, você que tem 2 salários mínimos, que você é cobrado imposto sobre consumo. Então, se eu compro uma garrafinha de água e eu tenho 1 bilhão de reais e você compra uma garrafinha de água e tem, sei lá, um salário mínimo, você vai pagar o mesmo tributo que eu no consumo. É isso que tem que mudar. E aí, beleza, tudo bem. Eu não discordo de pagar mais imposto não, Luan. Eu acho, inclusive, que é justo. O que eu fico brabo? E aí a gente entra o que vai ser taxado de verdade, se as empresas realmente vão pagar, não. Mas o que eu fico brabo? Cara, eu não sei se você prestou atenção. Eu não tinha percebido, quem me mostrou foi o Pedro. Passaram isso da parte de tributação de dividendos. Eu tava gravando o vídeo pro canal, cara, pra postar no outro dia. E aí, logo depois, eles aprovaram o aumento do fundo eleitoral, cara, no fundão. Nossa, então já vai ser destinado pro fundo. Uai, calma aí, mas eu não tinha dinheiro pra isentar a galera de 5 mil. Porque não pode isentar, porque eu vou ter que tirar dos ricos pra poder isentar essa galera, porque não tem dinheiro sobrando. Uai, mas calma aí. Então, beleza. Tirou dos ricos pra isentar os pobres, por exemplo. Quem pobre, entre aspas, né? Quem ganha até 5 mil reais, muita gente nem declara, mas enfim. Beleza, tudo bem. Eu concordo. Pode tirar de mim se for pra isentar um cara que recebe menos de 5 mil. Só que, ao mesmo tempo, 12 horas depois, aumentaram o fundão eleitoral de 1 bi pra 5 bi. Então, peraí, não tava faltando dinheiro aí? Não, mas tiramos da emenda nos parlamentares e tal. Vamos atrapalhar vamos tirar do município pra aumentar o fundão. Não, mas calma aí, então... E aí, a gente tava discutindo sobre os benefícios que os caras têm. Você ficou sabendo do benefício iPhone? Do auxílio iPhone? Não, conta aí. Não, olha que loucura, cara. Você foi eleito e tal, você foi candidato, enfim, você é deputado lá já tem 10 anos. E aí você tem direito agora de auxílio iPhone. Então você vai ganhar seu iPhone. E não basta o cara ganhar 40 mil reais. Não basta não. Ele não tem dinheiro pra comprar um iPhone. Aí ele vai ganhar o iPhone, mas não só isso. O pior, o que eu achei assim, absurdo, se eu fiquei enojado de verdade, assim, não é possível isso. É que eles aprovaram esse auxílio retroativo. Oxe! O tempo todo que ele tá trabalhando lá, ele vai receber esse auxílio iPhone. Absurdo. Lá na época que não existia iPhone, na época que não existia iPhone, ele vai pegar. Teve gente sacando 2 milhões de reais do seu dinheiro, do dinheiro que não existia pra poder isentar a galera, do auxílio iPhone retroativo, pô. Retroativo. Penduricalhos. Você aí, depois pesquisa o que é penduricalhos. Cara, não faz sentido. O que eu fico brabo não é tirar de quem tem mais pra entregar a isenção pra quem tem menos. O que eu fico brabo é que tá tirando de quem tem mais, não é pra isentar aqui, ó. O tanto que a gente já contribui, inclusive você, já dá pra isentar. É pra poder manter benefício. É isso que eu fico brabo. Eu não sou a favor, Luan, do estado mínimo. Parece meio contraditório, né? Porque, pô, você é um cara pró-mercado, você é um cara que gosta de investir e tal. Eu não sou a favor do estado mínimo. Eu acredito fortemente que o estado tem o seu papel para poder desenvolver a população, desenvolver a economia do país, da nação e tal. Só que o problema é que esse estado ele tem que ser eficiente nas suas alocações.
A gente investe em empresa que sabe fazer alocação. Então eu não quero que a VEG, uma ótima empresa, se ela começar a investir em coisa que não presta, eu não vou investir nela. De jeito nenhum. Como é que me obrigam a investir em algo que, na verdade, tá gastando com coisa que não faz sentido? É lagosta, é auxílio iPhone. Pô, não tem nada a ver com a nação. Tá defendendo os interesses da nação? Não, não. Então eu não sou a favor de um Estado inflado que gasta muito com coisa à toa. Sim. Com coisa que não vai ajudar em nada a população. Mas eu sou a favor do Estado que regula um pouco para tentar diminuir um pouco essa desigualdade. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas, cara, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai, inevitavelmente, sempre aumentar os nossos impostos. Então, se você tem medo aí dos impostos, outra coisa que passou Não ontem. espere muito pra você não sofrer com isso daí. Você vai ter que adotar a frase de Jesus, né? Dá a César o que é de César. César e coisa. E é isso, meu amigo. Se tá pouco, ganha mais. Porque é isso, o país é assim. Hoje foi aprovado, então, esses dividendos para quem recebe mais de 50 mil de dividendos das empresas. E aí, quem vai ser mais afetado? Vai ser as empresas da Bolsa? Tem muita gente que não entendeu isso. As empresas da Bolsa, elas estão no lucro real. O lucro real tem uma tributação muito mais alta do que Simples Nacional e lucro presumido. Tributação é sobre o lucro real e tal, muita tributação. E lá na lei tá escrito assim, ó, vai ser cobrado esses 10% sobre o dividendo da pessoa física se essa empresa aqui não pagar mais de 34% de imposto já. Então, se ela já paga 34% de imposto, que é a máxima, a alíquota máxima dentro das empresas, não vai ser cobrada a pessoa física. Por exemplo, uma empresa aí, vou citar, por exemplo, BB Seguridade, que a gente estava falando. Se ela já paga 34% da alíquota, eu não preciso pagar depois na pessoa física. Então, esse dividendo que eu recebi de BB Seguridade, eu não vou levar em consideração nos 50 mil por mês. Então, quais são as empresas que entram, Léo? Normalmente vai entrar as pessoas que estão tentando ser produtivas e estão tentando evoluir o país também. Que são os Simples Nacionais, eu, você e o lucro presumido. Essas pessoas, elas já pagam a empresa, né? No caso, por exemplo, se você abre uma empresa, é só você na empresa, você paga imposto dentro da empresa. Em geral, vai ficar ali em torno de 12, 16, 20%, sim, depende do seu KNAI lá, a sua função que você faz. Então, essas pessoas, elas pagam menos de 34%. O empresário que paga menos de 34%. Quando o empresário vai tirar da conta dele da PJ e vai mandar para a pessoa física, pô, eu tiro da geração de dividendos, que é a minha empresa, para minha pessoa física, Léo, como dividendos. Então agora o Léo, ele vai ser tributado duplamente, né? Não só na geração de dividendos, mas também na pessoa física. Discordo? Não, discordo não. Acredito sim que faz sentido a gente taxar quem tem mais renda mesmo, para tentar aumentar os benefícios da sociedade e tal, e igualar realmente as oportunidades o máximo possível que a gente conseguir. Nunca vai conseguir igualar tudo, mas acredito que isso é um bom efeito social por parte do governo, do Estado. Só que o problema é como que eles fazem isso, as narrativas que eles usam pra fazer isso. Isso daí vai estar valendo a partir de quando lá? 2026, cara. Já? Mas 2026. Mas 2026 pra frente ou 2026 pra frente. Ah, tá. Inclusive, as empresas que anunciarem dividendos, por exemplo, elas podem anunciar dividendos que vão ser... Já viu o CEMIG? Ela anuncia dividendo pra 2027. Sim. Esses dividendos de 2027 não serão taxados. Porque ela anunciou antes. Então a gente vai ver um derrame, na minha opinião, vai ver um derrame de dividendos. Todas as empresas que têm muito dividendo pra pagar, vai pagar muito agora, no final desse ano. Então já vou anunciar meus dividendos. Já anuncia todo seu caixa que você quer que vá pra pessoa física. Vocês aí que tem caixa da PJ que quer que ir pra pessoa física, saca, meu amigo, senão depois vai pagar muito imposto. E aí, cara, só pra finalizar, pô, a gente viu 144 mil pessoas que vão ser enquadradas nesses que ganham mais 50 mil, arcando nas custas de 14,9 milhões. E aí não fica interessante? Olha a narrativa. Tá vendo? Tem que taxar o super rico mesmo. Aqui 144 mil era beneficiado, que não pagava o imposto sobre dividendo, e aqui agora vamos beneficiar 15 milhões de pessoas. Então é óbvio que tem que taxar os dividendos. Essa é a narrativa que o Estado criou. Qual que é o papel do governo? E eu não tô nem falando de direita e esquerda, tá? Eu acho essas caixinhas ridículas. Não acho que o governo de direita é melhor, ou o governo de esquerda é melhor. Tem que ser uma junção. Tem coisa da esquerda que é boa, tem coisa da direita que é boa. Mas qual que é a narrativa do governo? Quem tá lá no poder, independente de quem seja. E a principal missão dela é se reeleger. Ela vai usar todas as armas para se reeleger. Independente do cunho político, independente do plano econômico, vai usar tudo que ela puder para poder se reeleger. E aí a maior arma, isso não é o Léo que tá falando, isso não é o Luan que tá falando, isso são coisas já comprovadas. Psicologicamente falando, é muito vantajoso você criar guerras sociais. Sim, pô. Então você convencer... Ele se mantém no poder. Exato. Você convencer e forçar 144 mil pessoas produtivas
e falar pra, ó, tá vendo esses 15 milhões aqui? Aqueles 144 milhões lá, eles estão arrancando sua parte do bolso. Você só ganha 2 mil, 5 mil, porque o pessoal lá tá ganhando muito. E o pessoal esquece que produção de riqueza, geração de riqueza, eu não tô ganhando mais porque eu tô pegando de outra pessoa. Eu tô gerando riqueza, eu tô criando dinheiro novo. Sim. Você aí que tá ganhando menos, você consegue gerar riqueza também. Então, o maior problema é esse. Essa é a narrativa. Aí eles colocam 15 milhões de pessoas contra 144 mil pessoas. Essas são produtivas, essas também são produtivas. Tem gente ralando pra caramba. Sim. Só que, pra ganhar voto, ele quer agradar 144 mil ou 15 milhões? Com certeza 15 milhões, né? Vai fazer muito mais sentido pra ele. Se mantém no poder. E olha pra você ver o tanto que isso é escancarado, cara. A isenção que foi aprovada de 5 mil reais, foi boa? Foi. Não chegou nem na correção que deveria ser pelo IPCA. Porque o salário mínimo corrige pelo IPCA. Por que a tabela de imposto não corrige? Sendo que, pô, é tudo atrelado ao... Não faz sentido. Racionalmente falando. E aí eles aprovaram um aumento da isenção até 5 mil e não corrigiram pelo IPCA. Aí você vai perguntar pros caras, por que vocês não corrigiram pelo IPCA? Os caras não têm resposta. É pra poder ter uma nova arma daqui a 4 anos e falar, ó, quase chegando na reeleição de novo, vamos aprovar agora a isenção pra 7 mil. Porque era só ajustar pelo IPCA. Não foi uma boa medida, foi a boa medida do governo isentar até 5 mil, foi. Mas aqui, tem um dedinho de malandragem ali, Lógico porque que tem que ser ajustado pelo IPCA, senão, enquanto a gente não estiver ajustando pelo IPCA, a tabelinha, a gente sempre vai ficar implorando pro Senado, sempre implorando pra poder, pô, isenta aí, porque não faz sentido, olha o IPCA e tal. Pô, os caras não são burros não, cara. Não. Os caras não são burros não, os caras são, na verdade, muito mais espertos que a gente Os imagina. caras são muito espertos. Ô, Lê, tem polêmica aí, mas pode tomar sua água aqui. Galera que tá acompanhando a gente aqui, você que investe você que gosta de comprar Bitcoin, não sei se você investe em Bitcoin, nas principais criptomoedas, existe uma maneira... Matheus, coloca o QR Code, Matheus, aí da Quantifury, nossa parceira. Dentro da Quantifury você consegue comprar Bitcoin, comprar o Bitcoin, consegue sacar o Bitcoin, colocar na sua carteira, sem taxas dentro da Quantifury, investir em mais de 2 mil ativos também. Você consegue fazer tudo dentro da Quantifury. Tem uma parte também que você tem em dólar ali, o USDT, ele rende o que a taxa americana tá rendendo. Então, dentro da Quantifury você tem toda essa possibilidade. Muita gente gosta de comprar o Bitcoin, já sacar. Você investe em Bitcoin, Lê? Com certeza. Bitcoin, então a gente vai falar de Tem que ter Bitcoin. uma meta de pelo menos 0,1 aí, todo mundo, hein? Meu, e pior que eu sempre coloco um pouquinho em Bitcoin, então. Eu não olho nem preço, né? Eu DCA, compro, né? Eu compro lá, pá, compro $100, compro $200, $300, jogo pra minha carteira. Então, galera, se você quiser comprar sem taxas, tem a Quantifury, tem o código de cupom que é tubarão, né? Mas sem o ão ali, tubarão. Tem o link aqui embaixo também, tem o QR Code. E com esse código de convite, você que comprou e investiu, foi lá e comprou até $50 de Bitcoin, tem um presente pra você de até $250. Você vai ver na aba ali, aparece ali recompensas, você vai ter uma recompensa lá. Muita gente ganha $10, outras 15, outros 50. Teve gente que já ganhou mais de $100, mandou aqui também. Foi bem legal quando mandou. Então você consegue comprar lá dentro da Quantifury o seu Bitcoin. Olê, você investe sempre em Bitcoin ou não? Como que é? Eu só tenho um Bitcoin na carteira. Eu não tenho nenhuma outra criptomoeda. Eu sou só o cara do Bitcoin mesmo. Igual o pessoal gosta muito de Ethereum e tal. Eu também. Pra ser bem sincero, eu tenho outras moedas. Mas é tudo moeda que eu vou comprando e vendendo. Entendi. Comprei, fiz alguma coisinha ali e já vendi. Mas o principal é o Bitcoin que eu levo pro final. Inclusive é o que carrega as outras criptos, né? Mas, enfim, tem muita gente que gosta de fazer trade, não sou contra não. Inclusive, às vezes eu até falo assim, ó. Eu sempre falo no canal, né? Não siga dicas. Eu fico brabo demais de quem segue dicas. E o único lugar que eu falo pra seguir dicas, se quiser, é nas moedas alternativas. Tem muita gente que segue dica em moeda alternativa, outras moedinhas, né? De criptomoedas, que ganha mais dinheiro do que quem tá tentando fazer isso aí, seguindo dica em ações e tal, porque volatilidade é muito grande, né? Então dá pra tirar dinheiro. A volatilidade é absurda. Absurdo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, não. Então eu fico só no buy and hold de Bitcoin mesmo. Ali, tem duas estratégias pra você investir em Bitcoin. Cara, dentro da mentoria que eu faço com os alunos, tem 3 módulos só sobre Bitcoin. Tem gente que investe em Bitcoin e nunca leu ainda o artigo de Satoshi Nakamoto. É palhaçada, né? Tem um módulo lá que é só lendo o artigo do Satoshi. O que vai acontecer quando acabar os bitcoins lá em 2140? O que vai acontecer? Como que os mineradores vão fazer? Como que vai ser a remuneração? Porque será que vai parar de existir? O que pode acontecer se o Satoshi Nakamoto aparecer do nada? Ele é o 11º mais rico do planeta agora, né? Com os bitcoins que ele tem. Então, eu explico tudo sobre como funciona o Bitcoin. Depois, o outro módulo é só tudo sobre como você precificar o Bitcoin. Gráfico pra caramba, é muita análise quantitativa mesmo, porque não tem fundamento. Sim.
é só sobre o que ele é, mas ele não tem fluxo de caixa. Então você não consegue fazer prospecção futura do quanto vai valer. Como que a gente faz o fluxo de caixa de uma empresa hoje para ver o quanto que ela vale? Eu vou ver quanto que ela ganha hoje, eu jogo pro futuro, corrige essa taxa de juros, eu corrige esse valor futuro a um valor presente com a taxa de juros. Fala, pô, essa empresa tem que valer R$100 a ação. Sim. Por quê? Porque eu sei quanto de lucro, projeto quanto de lucro que ela vai dar. No Bitcoin, ele não tem geração de... é igual ouro, não tem fluxo. Se a taxa de juros for zero, ele vale infinito. Na verdade, ele não tem... Se a taxa de juros for zero, ele vale infinito, exatamente. Ele não tem fluxo de caixa, é igual ouro também. Reserva de valores em geral é assim. Por isso que a galera classifica o Bitcoin em geral como muito comparável com o ouro, que é reserva de valor também. É lógico que ele tem as suas características especiais, né? Diferentes do ouro, enfim. Mas, na minha opinião, cara, não faz tanto sentido você fazer análise quantitativa para poder investir em Bitcoin. Eu acho que você não pode ficar de fora, né? Exatamente. Um pouquinho, né? Exatamente. Aí eu uso a estratégia DCA, que é o Dollar Cost Average, que é você aportar constantemente, todos os meses, de maneira frequente, pode ser até no mesmo dia. Pô, o dia 15 é o dia de eu aportar no Bitcoin. Não olha preço, você vai manter isso pro longo prazo. Já foi vários estudos feitos com o Ibov, com o SP500. Se você pegar o Bitcoin, é a mesma coisa. Tem muita gente que fica, não, porque eu vou esperar cair, não vou aportar. Bateu o topo lá, 124 mil, vou esperar cair, não vou aportar, vou esperar cair, não vou aportar e tal. Agora tá muito baixo, mas eu acho que vai cair mais, vou aportar só. Mas só quando cair, bateu 70 mil de novo. E o cara vai ficando de fora, vai renovando o máximo e ele vai ficando de fora. Máximo atrás de máximo, 125 mil. O DCA é justamente pra isso. Tem um estudo que depois a galera pode digitar aí no Google. DCA. Aí 2 pontos, nem Deus supera. Tá escrito assim o nome do título. Por quê? O cara não conhece o nosso Deus, né? Mas tudo bem. Mas o que ele intitulou Deus lá? Se o Luan soubesse todos os pontos mais baixos do Bitcoin e comprasse só nos pontos mais baixos, será que seria mais vantajoso do que o cara que compra todos os meses? E aí foi feito esse estudo no SP500. E a conclusão foi de que não, cara. Nenhuma pessoa onisciente que compraria só nos fundos, em momentos específicos, montaria caixa. Deu fundo, eu sei que é o fundo, não vai cair mais, vou lá e compro. Vou juntando caixa, deu fundo de novo, eu vou lá e compro. O cara que investiu no DCA, muito menos complexidade, a capacidade de você de acertar o fundo é só se você tiver onisciência, ou seja, você não vai conseguir replicar esse estudo na vida real. E mesmo assim o DCA superou. Por quê? Num ativo que tende a subir muito, muitas vezes você fica fazendo caixa por muito tempo. E quem tá lá investindo no DCA e tá renovando essas máximas, antes de acontecer já tá ganhando. Pô, já tá ganhando 20, 30% ao ano, seu caixa tá rendendo 5, 6. E aí depois você faz um aporte grandão lá, mas a rentabilidade do cara já tá muito maior. Carregada isso no longo prazo, o DCA faz muito sentido. Então quem tiver dúvida sobre DCA, tem um vídeo no canal sobre isso, sobre esse estudo também. Mas em índice em geral faz sentido você aplicar o DCA. Pode ser no SP500, pode ser no Bitcoin, pode ser no ouro, se você quiser. É óbvio que o ouro tem outras diferenças, mas quem tá aplicando DCA no ouro também tá em vantagem do que quem comprou só no fundo do poço do ouro. Então, DCA é uma estratégia que faz muito sentido, cara. É uma estratégia simples, qualquer um consegue aplicar. Você não precisa ser gênio, você precisa ser disciplinado. Todo mês, o mesmo tanto, o mesmo ativo. Já só isso. Só. Olê, e agora estão perguntando sobre a treta do Raul Senna, hein? Treta pesada, ó o Matheus. Deu treta pesada, não. O Matheus tá colocando. Rufa os tambores aí, né? Na verdade, o Raulzão lá é conterrâneo, né, cara? De Goiânia lá. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, é. Nasceu aqui? Sou só aqui. Não pensa em sair daqui, não? Não, nunca saí daqui. Nem pensa. Não, pra morar, não. Ô, louco. Deus o livre. Aqui é ruim demais. Mas enfim. Muito trans, fala. Muito trans, cara. Eu marquei pra vir até... Você vai fazer parte de um vlog também que estamos gravando aí. Eu tava mandando um áudio pra você lá, inclusive. Pô, eu fiz a conta de chegar lá no TubaCast. Olhei umas 3 vezes no dia, era 30 minutos. Na hora que eu vou pegar o Uber, é 50. Como é que pode um trem desse? Meu Deus do céu. Parece que é uma armadilha. Mas enfim. O Raulzão lá é conterrâneo de Goiânia, cara. Muita gente boa. Inclusive, o crescimento dele tá exponencial. E, normalmente, a gente vai ver isso com mais frequência, influenciadores lançando ETFs. Então começou lá pelo Primo Rico, soltando o GPUS, né? Que foi um ETF de SP500 com um ETF irlandês e tal. Depois veio o Raul Senna, que lançou 2 produtos, né? Que foi o AUVP11 e o Área 11. E aí eu falei sobre o AUVP11 primeiro. Eu falei sobre todos. Falei sobre o GPUS. Tem vídeo sobre todos eles no canal, tá, galera? Então tem GPUS, falei sobre o Área 11 e falei também sobre o AUVP11. E aí, cara, na verdade não deu treta. A verdade é que o que eu falei lá, inclusive o Raul comentou lá também. O Raul, depois a gente me chamou no direct, chamou eu até pra almoçar, porque ele ficou sabendo que eu era de Goiânia. Mas eu não moro aí, Raul. Um dia nós vamos almoçar junto. Mas na verdade é porque eu falei sobre o objetivo do Área 11. É um ETF
que compra títulos pré-fixados com juros semestrais de maneira organizada e estratégica para o cara receber dividendo todos os meses. Então, um cara que é muito conservador e quer investir em renda fixa, faz sentido. E aí, não é o público em geral. Então, não faz sentido a gente vender um produto, e não foi o que o Raul fez, tá? Ele não fez isso. Mas não faz sentido eu não falar para os meus seguidores que para quem é esse tipo de produto, para quem é destinado. Sim. Pô, é pra quem tem 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, quer investir de maneira segura pra receber dividendos, pra receber uma renda. E aí o Área 11 é ótimo. Que inclusive ele mesmo disse, pô, foi um produto que eu criei pra atender uma demanda que eu tinha aqui na minha consultoria, que aqui eu atendo a galera que tem mais alta renda e tal, e os caras querem carteira de dividendos, mas não quer oscilação, então se eu fosse montar uma carteira eu ia ter que fazer ação, colocar um pouco de fundo imobiliário, um pouco de não sei o que e tal. Faz muito mais sentido eu criar um ETF, e aí vai simplificar pros meus consultores, vai simplificar pro investidor também, compro só o Área 11 e aí eu vou ter um rendimento ajustado pelo IPCA. Não dá pra gente negar que não vai ser o melhor dos rendimentos, dá pra você ter mais rendimento da renda variável, mas é para um público específico, é para quem não quer oscilação da renda variável. Foi justamente isso que eu falei no canal. Então eu cheguei lá e expliquei, ó, o que tem dentro do Área 11, para que serve, para quem é ideal, para quem não serve. Pô, talvez investir no fundo imobiliário para ter uma renda é melhor? O cara lá que tem 5, 10 milhões faz sentido? Depende, ele quer volatilidade, ele não se preocupa tanto assim com a liquidez, porque tem muito dinheiro. Sim. Fundo imobiliário, por que o Luiz Barsi não gosta de fundo imobiliário? Liquidez, né? Liquidez atrapalha ele demais, pô. O Primo Rico agora tá fazendo os aportes lá de 1 milhão toda segunda, ele tenta comprar fundo imobiliário, não consegue. Por quê? Porque a liquidez é baixa. É um mercado muito novo ainda. Será que daqui 30 anos vai ser assim ainda? Então... É sobre o objetivo do ETF, não foi nenhuma treta não, inclusive o Raul foi muito educado comigo, foi lá comentando, tinha uns caras seguidores dele, falou assim, não sei o que, é inveja, não sei o que, eu falei assim, não, o que é isso? Aí o Raul veio e comentou embaixo, você não representa a UVP, foi nobre da parte dele mesmo, bem legal, o Raul é um cara bem gente boa, então eu acredito que inclusive o meu papel, como eu ainda não sou grande quanto o Raul, um dia a gente chega lá, né, solta o Kraken 11, mas como a gente não é grande igual o Raul, a gente tem que informar. Pô, eu fiz propaganda de graça pro Raulzão, né? Inclusive o Raulzão, vou cobrar o almoço mesmo. Eu fiz propaganda gratuita pro Raulzão. Só explicando realmente como muita gente não conhecia. Que acabou e aí, o cara que precisava mesmo, que viu o vídeo, vai falar, pô, é o ETF perfeito pra mim. Exatamente, eu vou investir. Pra mim. Agora, pra quem não é, não faz sentido também a gente vender um produto pra quem não é, né? Então, pô, faz mais sentido eu montar uma carteira diversificada, eu não tenho 5 milhões, 10 milhões ainda. Sim. Então, meus objetivos são diferentes. Primeiro, eu quero multiplicar meu capital. Então, o Área 11 não faz tanto sentido assim. Para quem quer multiplicação de capital, né? Quer investir mais em empresas de crescimento. E o Raul concorda com isso, né? O Raul concorda com isso. Fato é que, inclusive, ele comentou lá no... O Raul é gente boa. Comentando lá, o Raul é gente boa, cara. O Raul é gente boa. Um dia eu quero conhecer. Legal pra caramba. Eu só coloquei só pra também dar o corte. O Raul é gente boa demais. Um dia eu vou ver. É gente boa. O Raul é 10, né? E... Lê, agora o pessoal queria que você continuasse contando a história aí, que você falou que ia contar, tem uma história nova aí. O vídeo que você veio aqui, da outra vez você contando o sobrenatural que aconteceu lá no hospital, foi um dos vídeos mais vistos do seu aqui. Deu 600 mil visualizações. Doideira, a galera gosta, né? O pessoal gosta, meu. Um monte de gente, que legal. Ou então é Deus fazendo negócio bombar pra mais gente conhecer a palavra dele, né, cara? Muita gente comentou, amém, glória a Deus. Amém, cara. Na verdade, essa é a minha missão de vida, né? Senão. É isso que eu falo pra você. Que eu mais gosto e que eu mais me sinto premiado quando tenho experiência sobrenatural com Deus. E quando eu mais me sinto honrado e útil é quando a galera consegue enxergar Cristo em mim. Então, pô, ensinar investimento é legal? Eu gosto pra caramba de ensinar investimento, cara. Você não tem noção. Tanto que eu fico feliz, assim, quando eu vejo a rentabilidade dos meus alunos bater na média de mercado de longe. Eu fico, pô, feliz demais. Mas será que eles estão conseguindo ver o que mais importa? Que é Cristo? Enfim. E aí, dessa vez eu vou contar, então, uma experiência sobrenatural, mas eu até fico pensando o que a galera que fica me assistindo pensa sobre isso, né? Eu não conheci esse lado. Lá em Paulo, Paulo fala isso, se eu não me engano, é 1º ou 2 Coríntios, eu não vou me lembrar direitinho, mas no capítulo 3, versículo 14, acho que é 3,14 de 1 Coríntios. Paulo fala assim, ó, não fale sobre coisas espirituais para pessoas que não são espirituais. Eles vão te chamar de louco. Sim. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, é difícil a gente falar isso e normalmente eu retenho um pouco sobre isso quando eu tô falando com pessoas que eu sei que ainda não tá no momento de escutar, né? Mas, pra honra e glória de Deus aí, eu vou contar esse sobrenatural. Eles me chamarem de louco, não tô nem aí, não. Mas eu vou contar um fora do hospital, pode ser? Pode ser. Os dos hospitais são bem legais, porque envolve vida ou morte, né? Mas eu
eu quero contar pra pessoa não atrelar só a vida ou morte. Cristo tá aí pra te responder em qualquer lugar, né? Pô, se você orar por uma vaga, parece ridículo, mas se você orar por uma vaga de estacionamento, você realmente precisar de vaga de estacionamento, ele vai guardar a vaga de estacionamento pra você, cara. Eu já fiz várias orações assim. Mas enfim, vou contar uma experiência sobrenatural que aconteceu ano passado, mais recente, e foi absurdo, assim. Eu abri uma turma da mentoria e a galera da MGD6, a turma 6, da mentoria de geração de dividendos, a galera da MGD6 sabe disso. Eles podem vir aqui no comentário e comentar. Se eu pudesse, se eu tivesse com o negócio aqui, eu podia ter vindo preparado, né? Mas, enfim. Eu tinha acabado de lançar a turma, o Luan, e a gente bateu no recorde. Nós somos um canal muito pequeno. E, assim, o número de alunos que a gente tem e o resultado que a gente consegue entregar pra galera é de canal absurdo de grande. Assim, os maiores. E aí, eu fiz um lançamento muito bem sucedido da turma 5, no início do ano passado. E a segunda turma, da MGD6, que foi meio do ano passado, né? Foi meio do ano passado. Foi muito mais bem sucedido ainda. E aí, eu tinha acabado de abrir a turma. E tocou o interfone na minha casa, assim, eu atendi, era o meu pastor. Aí, ele falou assim, Léo... tem um encontro, um encontro dos homens lá, os valentes, chamava valentes. Os varões valentes. É, isso aí. Vamos lá, vamos fazer esse encontro aí, você vai ficar o final de semana, você vai sair na sexta, sábado, domingo, volta na segunda. Vamos lá, você tem que ir. Aí eu fui e falei assim, nossa, mas eu acabei de abrir a turma, cara. Coloquei 1.500 alunos na turma. A primeira live inaugural eu fiz na quinta-feira, e eu falei assim, pô, sábado nós temos live. Aí imagina, você abre uma turma. Você sabe que é a proposta de Deus, porque foi Deus que mandou você largar a medicina pra poder ensinar. E aí você abriu a turma, foi honrado por Deus, porque ele te entregou muito aluno. Sim. E aí você agora tem a obrigação de fazer a melhor turma da sua vida. Porque eu sempre faço a melhor turma da minha vida, toda vez que eu abro uma turma. E aí, pô, bem na hora que abre, chega essa intimação aí, né? E aí eu ia ficar quase uma semana fora, eu ia perder 2 lives. Aí eu falei assim, pô, meu Deus do céu, agora lascou, né? Vou orar pra ver se eu tenho que ir mesmo ou não. Sim. Porque o meu pastor é minha autoridade espiritual. Se ele falou, deve ter algum propósito. Vou orar pra ver se é mesmo, né? Você tem que sempre orar pra confirmar com Deus. Deus sempre vai falar com você se for de você mesmo, tá? Se for pra você mesmo. E aí, nesse dia eu fui fazer uma caminhada sozinho. Fui fazer um aeróbico e tal. E aí eu tava orando e andando. Andando e orando, andando e orando. E aí, cara... Normalmente eu sempre vou no mesmo lugar. O André e o Pedro tá cansados de fazer esse mesmo caminho comigo. A gente vai retão assim, nossa cidade é muito grande, né? 10 mil habitantes, tem quase um número infinito de ruas. A gente vai assim, retão, vira e vai até o cemitério, volta e vai pra casa. Dá 4 quilômetros certinho. E aí nesse dia, cara, eu senti uma vontade imensa, tava caminhando sozinho. Eu senti uma vontade imensa de virar numa rua diferente. Eu virei, vou fazer uma caminhada diferente, tô sozinho e tal. E fui orando, Deus... Se for da tua vontade mesmo, me mostra um sinal pra eu ir. Porque, pô, não faz sentido eu deixar os alunos na mão. Eu sei que... E na época eu tava pedindo muitas respostas pra Deus se eu continuava na cidade ou não. E eu sentia que Deus ia me dar a resposta nesse encontro. Aí eu falei, pô, Deus, eu quero ir, mas não sei se faz sentido por causa da turma da mentoria e tal. E fui orando. Deus, eu preciso de um sinal sobrenatural. O senhor sabe que eu sou como Gideão e tal. Eu preciso de um sinal sobrenatural. Se o senhor falar... Se eu fosse um cara mais maduro na fé... Talvez eu escutasse, sentisse o Espírito Santo e tal, e conseguiria tomar essa decisão sem pedir esses sinais sobrenaturais, né? Mas como eu ainda não sou maduro na fé, e eu acho que Deus conhece, certeza, né? Deus conhece o nosso coração, sabe do que a gente precisa. E quando você precisar de sinal sobrenatural, Deus vai te dar. E eu fui orando, virei na ruazinha assim, e falei assim, nossa, se bem que podia cair uma carta de Deus na minha mão. Já pensou? Chega um cara e fala assim, toma aqui, Léo, uma carta, Deus escrevendo pra você o que você tem que fazer. E fui andando, né? Fui orando, voltei orando, já tava quase chegando em casa e nada, né? Deus não falou comigo, Deus calado. E Deus sempre deixa pro último momento, né? Engraçado demais, velho. Deus sempre deixa pro... Ele quer testar sua fé. Cara, aí eu passei numa rua, né? Nessa rua diferente, quando eu tava voltando, e tinha uma árvore lá, cara, que é as arvinhas normal, assim, que tem em todo o interior, que é as árvore de jambo. Não sei se você conhece. Que é fruta que não dá nem pra comer direito. E aí, cara, tinha um trem amarelo, assim, na árvore de jambo. Eu fui olhar o que era esse trem amarelo. Na árvore, cara. Não é mentira, é loucura isso aqui, cara. Depois eu vou te mandar a foto no seu WhatsApp. Vou colocar pro pessoal Você aqui. coloca na comunidade do YouTube. Cadê? Coloca na comunidade. Beleza? Você sabe com a foto fácil ou não? Pior que eu tenho que procurar ela. Na verdade, eu vou ter que tirar, porque tá lá na Bíblia esse papel. Aí eu vi o negócio branco assim na árvore, fui caminhando mais perto, falei, vou pegar esse trem não, né? Mas aí, pô, senti de pegar. Eu peguei assim, era um post-it daqueles amarelinhos, quadradinhos assim, grudado na árvore.
Aí eu peguei assim o post-it, olhei assim, aí era uma agenda de trabalho de alguém. Alguém tinha anotado a agenda de trabalho dele. Aí tava tipo assim, ó, 7/8, folga. 8/8, folga. 9/8, folga. 10/8, trabalho. Aí tinha lá a escala, 18 às 22. 19, aí foi me seguindo bem certinho. Os dias que tava lá, cara, eram os dias do encontro. E os dias que tava escrito folga, eram os dias do encontro, cara. Caramba. Aí eu falei assim, Que tava no encontro era folga. tipo assim, 7, 8, 9, que era o dia do encontro, que era os dias das minhas lives também, tava escrito folga. Aí eu falei assim, não. E aí, como um bom Tomé, né? Eu falei assim, não é possível que isso aqui é Deus, não, cara. Não é possível que isso aqui é Deus. Não faz sentido isso aqui, não tem como. E aí eu sempre me questiono, pô, essa coincidência faz sentido? Porque normalmente Deus vai falar com você e você vai pensar que é coincidência. Mas essa coincidência faz sentido? Para e pensa, velho. Eu tô orando, pedindo pra Deus me entregar uma carta, alguém me entregar uma carta, pra falar se eu tenho que ir ou não nesse encontro. Ele te E tem um post-it pregado na árvore, cara. Ainda bem que eu tirei foto. Na hora eu mandei pro pastor assim, pô, olha o que aconteceu aqui, cara. Loucura. E tava lá. Eu não tive como desobedecer a Deus, né? Fui nesse encontro, cara. Foi bênção? Mano do céu, você não tá entendendo, não. Deus falou comigo de uma maneira, assim, absurda, sabe? Foi uma das primeiras vezes que eu consegui discernir mesmo. Não escutei audivelmente. Mas foi uma das primeiras vezes, assim, que eu consegui discernir o que Deus quis me dizer ali. Eu tenho um propósito muito grande dentro da empresa, né? Todo mundo que entra na empresa, inclusive já perdi muitas parcerias, porque a nossa empresa, a gente tem uma parte da receita da nossa empresa é destinada pro reino de Deus. Reino de Deus não é só igreja, né? Por exemplo, vamos abrir o meu sonho, vamos abrir poço em algum lugar que precisa, poço artesiano e tal. Uma parte da nossa empresa é pra isso. E eu tava orando justamente pra isso, né? A gente tava recebendo muitas ofertas de parceria e eu tava assim, pô, eu tenho um propósito contigo, Deus, mas... E aí, quando eu começar a aumentar a empresa e as galera e tal, eu exijo isso também na empresa, vou perder muita parceria. Já perdi muito, inclusive. E aí, respondi lá, recebi a resposta. Só aceite se eles aceitarem. Se não aceitarem, não faça parceria com ninguém. Se sócio é sócio, quando eu fiz esse negócio com... Assim, eu entendendo, né, o que Deus não falou exatamente assim, mas quando esse propósito da sua empresa é pra você cumprir independente de quantos sócios tiver. Então, se o sócio não aceitar, não aceita. E eu tava no momento de fechar parcerias de sociedade com outras pessoas e tal, e foi absurdo, cara. Foi absurdo. Inclusive, o Pedro que tá aqui agora foi resposta de oração. Ele é sócio hoje, porque ele aceitou isso. Já tive outras pessoas que ofereceram, tipo assim, coisas boas, entendeu? Que ia me subir muito e tal. Mas não faz sentido, não segue no princípio. É um absurdo, cara. Essa foi uma das experiências sobrenaturais da minha vida. Eu não salvei vida de ninguém, pelo menos não no curto prazo. Eu não mudei o quanto eu ia ganhar, na verdade fui pra baixo. Eu abri mão de muita coisa, mas foi uma das experiências sobrenaturais mais felizes que eu tive na minha vida, cara. Porque foi assim, uns 4 dias de presença de Deus, entendeu? Foi o post-it. Aí eu fui pro encontro, Deus falando comigo, foi absurdo, cara. E tudo pra te aproximar mais de Deus, né? Cara, loucura, né? Você vê que Deus ele te busca mesmo, né? Ele te perdoa mesmo. Pô, eu era ateu, né, cara? Era ateu bravo? Eu era o ateu chato, né? Não fala nem que era bravo, eu era o ateu chato. Aquele chato. Como é que a água vai submergir o mundo todo? Eu tentava provar pra galera que cria que não existia tudo, né? Eu comecei a ler a Bíblia pra provar que Deus não existia. Graças a Deus não consegui. Aí foi capturado. Eu fui pescado, né, cara? Fui pescado. Graças a Deus, cara. Me resgatou. Foi como Jonas, né? Não tem como fugir da missão. Não tem como fugir da missão, cara. E foi isso. Essa experiência sobrenatural absurda. Depois eu te mando a fotinha. Você posta, manda pra galera aí. Manda pra galera aí que vai ser coisa de louco, cara. Eu vou gravar até a Indy falando. Grava mesmo que eu cheguei lá com o post-it assim, quase chorando. Assim, o que Deus falou comigo? Não sei o que. Eu grudei assim na mesa. Ela, meu Deus, o que é isso? E contei pra ela, coisa de louco, cara. Absurdo. Ô, Lê, queria agradecer sua participação aqui, viu? Todo mundo que tá acompanhando, obrigado também. E como a galera vai te encontrar, suas redes sociais, Instagram, se suas turmas estiver aberto, mentoria, como funciona, pode ficar à vontade. Boa. Cara, a propaganda que eu mais gosto de fazer, e eu acredito que o meu objetivo nessa terra é anunciar o nome de Cristo. Então, normalmente, quando vocês abrem assim, todos os podcasts que eu vou que abrem pro meu jabá próprio, né, eu sempre falo, pô, quero fazer um combinado com você. Todo conteúdo, assim, que você precisa pra ser mediano, eu já ofereço no canal, de graça. A geração de dividendos. Esse é o meu propósito de vida. Mas, de verdade mesmo, os vídeos do YouTube não é só pra te ensinar a investir. É pra tentar te mostrar a necessidade que você tem e o vazio que você tem hoje é preenchido por Cristo. Então, se o meu objetivo e a minha forma de chegar até você e te anunciar isso é os vídeos no canal, é as mentorias, eu vou fazer.
Mas o objetivo sempre principal é anunciar Cristo. Então, eu acho que o maior jabá que todo mundo deveria fazer, né? Inclusive, vamos fazer um combinado. Eu vou falar isso em todos os podcasts. Vamos fazer um combinado. Você aí que tá meio distante de Deus, ou você aí que, pô, não acredita, não sei se eu acredito, ou não, tenho raiva. Seja bem sincero com você, faça isso do fundo do coração se for sua hora. Porque se não for sua hora, alguém vai te falar isso alguma outra vez e você vai se sentir inspirado pelo Espírito Santo. Porque não é o Léo, não é o Luan, não é ninguém. Ora e peça de verdade pra Deus, do fundo do coração. Que você quer encontrar Ele, que você quer conhecer de verdade. Ora, de verdade. Pare e ora, cara. Faça isso por você e por todas as pessoas que te rodeiam. Porque tudo bem, se Deus existir de verdade, e se for do fundo do seu coração, na Bíblia tá escrito várias e várias vezes que Ele vai te atender. Pode ser não no seu tempo, mas uma hora você vai reconhecer Ele. Agora, se Deus não existe mesmo, tudo bem, você não perdeu nada. Você perdeu o quê? 10 minutos de oração? Não perdeu nada. Então faça isso por você de verdade mesmo. Eu sou só um mensageiro, né? E a mensagem tem que ser sempre maior do que o mensageiro. Então, esse é meu jabá. Se quiser seguir o canal lá, tem conteúdo de graça pra caramba lá. Eu sempre falo, 320% é totalmente diferente do canal lá. Eu tento fazer diferente de todo mundo mesmo. 320% eu dou, 220% de Deus e 100% do Léo, né? O Léo sempre tentando melhorar. Vai abrir novas turmas mês que vem. Só se você quiser entrar. Você vai alcançar nível de gestor mesmo, absurdo. Tem muita gente que tem CEA, tirou CEA, profissional do mercado, tá fazendo curso, tá falando, pô, que caramba, cara, curso brabo. Tem 420 aulas, cara, é absurdo. Live todas, um ano inteiro fazendo live, curso é vitalício, então... É realmente ali, e o valor, né, o preço que você pode entrar, eu não vou nem falar aqui que vocês vão ver lá depois, mas é muito abaixo do mercado, é quase metade do preço do mercado que você paga e não tem 30%. Então, é um propósito, não é só sobre dinheiro, não. É óbvio que eu não vou trabalhar de graça, mas não é só sobre o dinheiro, não. Mas eu te recomendo, antes de entrar nas turmas, acompanhar o canal, que aí você assistir lá uns 10 vídeos, você vai ver que não é só sobre dinheiro, beleza? É isso. Lê, queria agradecer mesmo, viu? Você que disponibilizou o seu ativo mais poderoso, que é o tempo, né? Pra estar aqui falando com milhares de pessoas que vai ver esses vídeos todos aí, corte que vai sair à vontade no canal. Agradecer a sua equipe também, que estão sempre aqui, sempre acompanhando você. Matheus, trabalhos técnicos. E tamo junto, galera. Um abraço. Tamo junto, fica com Deus.